Bem-vindos a um novo Devaneios. Desta vez temos um convidado que já foi ao Trava Paiva, meu caríssimo Bruno Nunes. Estás bom? Está tudo bem. Olha, antes de mais agradecer-te o convite. De nada, é um prazer é meu. Obrigado também aos patrocinadores Prozis e Solverde.pt por fazerem com que estes programas sejam possíveis de acontecer, não é? Bruno, estás cá porque nunca te tive neste formato. Estiveste no formato do Trava Paiva. Antes de mais, gostava de saber qual é que foi o feedback de teres ido ao programa, para depois irmos mais para a frente na conversa, perceber, porque vais lançar um livro também, certo, não é? certo. E também estamos em época de eleições, portanto temos aqui muita coisa para falar. Olha, Trava Paiva. Eu acho que o feedback foi muito positivo. Obviamente tens sempre os haters, tens sempre quem não gosta de ti, quem acha que foste demasiado fofinho, quem acha que foste demasiado radical. Disse aquilo que pensei, e que pensei e que penso. Acho que foi um debate interessante. Acho que falámos de uma forma séria dentro de um formato que era arriscado. Era um formato que eu tinha a perfeita noção que a partir do momento em que eu aceitava poderia entrar num registro de debate que poderia não ser positivo para mim ou mesmo para o partido. Eu estava ali em representação própria, não estava em representação do partido. Mas Acabas depois, por estar sempre um bocadinho, não é? Porque estás sempre fazes parte, contado, é impensável que não seja assim. Depois, quando olhas não só para a questão das visualizações, para as partilhas que teve, e quando vais ler os comentários, e tive alguma atenção a ler a caixa de comentários, percebes que é um tema muito importante e que hoje sensibiliza as pessoas e que as pessoas estão preocupadas com a questão da imigração, e portanto o retorno eu acho que é bastante positivo e não estou nada arrependido de ter participado. Houve muito comentário a dizer, olha, não tinha ideia que o Chega tinha esta posição, não é? E que acaba por ser também bastante bom para o partido, para ti logicamente, mas também para o partido, para as pessoas que achavam que o Chega era xenófobo e Certo. por aí fora e completamente contra a imigração, e que foi importante também perceber o vosso ponto de vista, neste caso o teu, não é? De que é preciso imigração, simplesmente tenha que ser controlada. Exatamente. Ainda há bocado me apareceu um vídeo no TikTok de um brasileiro que vive cá, a dizer que o Chega é completamente contra a imigração e por aí Certo. fora, ou seja, e depois eu fui ver os comentários e tinha pessoal a dizer, não, vocês, desculpa lá, mas estás completamente errado, eles são a favor da imigração controlada e não Exatamente. à Tens, vontade, não é? olhando para os comentários, tinhas alguns interessantes que era, ao fim e ao cabo, parece que o gajo do Chega, como era catalogado muito nos comentários, parece que o gajo do Chega era o mais esclarecido, não estava à espera que tivesse um discurso tão coerente, ou seja, porque nós, se não for estes meios de redes sociais e o impacto que vocês têm e a possibilidade que nos dão de vir dar as nossas opiniões, estamos muito limitados ao mainstream e àquilo que os mídias tradicional vão passando. Os mídias tradicional vão perdendo força, aliás, a situação hoje em dia da própria imprensa a nível nacional e as dificuldades que muitos vão passando é porque não se souberam adaptar e porque sempre tiveram condicionados a uma série de pensamento político que era quem lhes pagava as contas e daí agora estarem a pagar a fatura nesse sentido. Mas a imagem que sempre passaram do Chega é aquilo que se tu fizeres zapping hoje à noite, TVI, RTP, SIC, etc. E se calhar se faz a SIC Mulher e a Sport TV, o que estão a falar é do Chega, e é sempre, eles não têm quadros, eles são descontextualizados, eles não sabem absolutamente nada do que estão a fazer, são uma camada de energúmeos, e quando as pessoas nos ouvem, e certamente agora lá em casa há muñtos que estarão a dizer continuas a ser um energúmeo, e continuam a achar que eu sou um energúmeo, e alguns até poderão ter alguma razão dentro do pensamento deles, mas a realidade é que depois quem é mais estruturado no pensamento e ouve aquilo que nós temos para dizer, percebe que mesmo que não concorde connosco, nós temos uma linha de pensamento e que acreditamos nela e portanto que está estruturado, não é uma coisa de reação e não é aquela acusação que nos fazem de ser a mera espuma dos dias e de estarmos diariamente só em cima do facto e do soundbite e percebem que nós temos uma política de facto construída em torno das diversas áreas e a apresentação do programa este fim de semana foi prova disso. Daí, quando olhas para os comentários, percebes que há de tudo, mas maioritariamente eu considero que os comentários são bastante positivos porque as pessoas perceberam. Nós não estamos aqui a tentar aligerar o nosso discurso. O nosso discurso sempre foi este. Agora, nunca nos deram a oportunidade, como vocês têm dado recentemente, de nós explicarmos que, de facto, nós temos um posicionamento claro em relação à imigração, que percebemos que, de facto, que existe uma necessidade de imigração, não aceitamos, é o princípio da insustentabilidade demográfica, para abrir as portas a toda a gente e que toda a gente esteja aqui. Portanto, acho que passou a mensagem.
E o facto também de termos o Sérgio no programa fez com que tu fosses... Ajudou a mostrar que ainda havia uma coisa mais radical. Eu achei muita piada alguns comentários a dizer, bem, o Chega à beira do Sérgio é fofinho. Exato. Até foi interessante para vocês perceberem que vocês não são assim tão radicais como as pessoas dizem, né? Porque o Sérgio é muito mais radical e acabou por passar um bocadinho isso. Eu acho que o Sérgio até é estruturado naquilo que pensa e acredita da forma como diz as coisas. Acho que teve aliado da realidade durante algum tempo. Há questões que ele fala que são importantes e que ele tem razão. Agora ele coloca a coisa numa visão um bocadinho extremista para o meu entendimento e que eu considero, e é a minha posição pessoal, que eu considero que não devemos ir por ali e que é perigoso irmos por ali. Certo. Mas olha, tu estavas a dizer que agora tem tido mais esta oportunidade de falar para novos públicos e esta oportunidade de poderem falar sem tantas interrupções, no fundo sem essas interrupções e de falarem mais abertamente. Sem cartilha. Exatamente. Mas também não podemos desfazer aquilo que o Ventura fez há alguns anos atrás, não é? O Ventura fez eu acredito que tenha sido uma estratégia de marketing e que correu bem, porque senão não estavam com estes resultados. Claro. E eu disse-lhe mesmo, parabéns, porque aquilo que vocês estão a conseguir realmente é inédito, é fantástico, os números que vocês estão a ter, pelo menos nas sondagens, vamos ver depois no dia 10, não é? Serão maiores. Mas, olha, isso eu não te sei dizer, acredito que sim, acredito que vocês estão a crescer e até março ainda vão continuar a crescer, mas não desfaz certas coisas que o Ventura disse, não é? E eu acho que o que a Segurança Social não, o que os mídia fazem é aproveitam-se ainda um bocadinho daquilo que foi dito pelo Ventura no início do partido, e acho que as pessoas, quando se dirigem ao Chega como xenófobos e por aí fora e racistas, vai encontrar um bocadinho a esse, entre aspas, marketing, aquilo que o Ventura e o partido falava, principalmente o Ventura, nos inícios do partido, no fundo, não é? Que funcionou muito bem a nível de marketing, e vocês estão agora onde estão por causa disso, mas depois tem essa repercussão de, levam ainda agora com um bocadinho de... Eu gostava que tu me explicasse um bocadinho disso, se isso foi realmente marketing do Ventura, se o próprio André Ventura mudou o próprio pensamento dele, porque nós todos mudamos, não é? Não, mas olha, eu não considero que o André tenha mudado. Eu conheci o André em 2017 e, aliás, fazendo já aqui o paralelismo para a questão do livro, eu vou lançar agora o livro que se chama Chegados Aqui. O Chegados Aqui é um livro com um prefácio do André Ventura e que relata um bocadinho, dentro da minha visão pessoal, aquilo que aconteceu desde 2017, quando nos cruzámos em Louros, na primeira campanha eleitoral que fizemos em conjunto, até à dissolução do Parlamento com a demissão do António Costa. Se nós pensarmos, o André não mudou o discurso. Há uma forma até mais coerente de afirmar as coisas. Quando nós pensamos, mas o André ganhou muita notoriedade, na altura ainda era comentador político, já tinha televisão, era comentador desportivo, e tinha muita televisão, e a determinada altura o André, e isso até está escrito no livro, a determinada altura o André dá uma entrevista, creio que ao I, onde diz: temos um problema de subsídio à dependência com a comunidade cigana. E a partir daí começou o rótulo do fascismo, do racismo, da xenofobia, etc., em cima do André. O CDS faz o seu último tiro no pé, que é retirar o apoio à candidatura de André Ventura e tenta pressionar Passos Coelho na altura a retirar-lhe a confiança política para ser candidato em Louros, e o André manteve a sua convicção. Sabes que eu atualmente o vereador em Louros sou eu, e nós temos comunidade cigana integrada dentro do município, mas nós continuamos a afirmar que existe um problema com a integração da comunidade cigana. E continuamos a dizer isto sem qualquer problema, a dizer que nós temos que nos sentar e temos que resolver este problema. O que a política tem feito ao longo dos últimos anos é que sempre que existe um problema foge dele, porque sabe que não é politicamente correto tratá-lo. O que o André teve coragem de fazer, e o grande paradigma que mudou, foi o facto de vir dizer: quando existe um problema nós temos que o enfrentar, olhos nos olhos, e resolver. Eu tive uma situação curiosa quando estava na campanha eleitoral para candidato a presidente da Câmara de Louros, que fui eu o último a ser candidato à presidência, que a determinada altura nós estávamos a descer uma rua no Prior Velho, que é uma freguesia em Louros, e a equipa que estava comigo disse-me: não vamos para ali porque está ali a comunidade cigana. Eu disse: não, então agora é que vamos para ali. E estive com eles no café a conversar e a falar, e ele dizia-me: mas como é que é possível, vocês continuam a dizer que existe um problema connosco, parece que nós não trabalhamos todos, etc. E eu perguntei-lhe diretamente: existe um problema quando dizemos que as miúdas aos 12 anos têm que sair na escola? Temos ou não temos um problema social com isto? Porque é que tem o quê? Desculpa. As miúdas têm que sair da escola. E eles dizem: mas é uma questão cultural, e hoje em dia algumas já fazem até à universidade.
Temos um problema. Existem ou não um problema de que todos aqueles que trabalham na venda ambulante, toda a gente da etnia cigana que trabalha na venda ambulante, chega ao final da vida, vai viver do quê se não fez descontos para a Segurança Social? Temos ou não temos que tratar da velhice deles também? Temos, então temos que perceber que vão ter que descontar impostos. Portanto, não é só a questão do subsídio à dependência. Nós não dizemos que todos os ciganos não lógico. Trabalham. Há muita gente da comunidade cigana. Aliás, eu tenho gente ligada à comunidade cigana. Trabalham muito, não é? Muito. Como qualquer outra pessoa. Eu tenho gente da comunidade cigana, ligada à comunidade cigana, que trabalha diretamente comigo na Câmara de Loures. Trabalham diretamente comigo e são das pessoas que eu conheço que mais trabalha. Portanto, não é essa a questão. Agora, existem problemas culturais que devem ser adaptados. No geral, temos aqui situações que têm que ser faladas. Quando tentámos pegar nas palavras do André, na questão da pandemia, dele dizer que então deveria ter sido feito uma cerca sanitária em relação a uma comunidade cigana no Alentejo. Na altura, todos nós recebemos a notícia em casa da pandemia, aqueles que hoje são mais pró-pandemia ou menos pró-pandemia, etc., que acham que foi uma fraudemia e outros que acham que afinal não fez sentido e outros que acham que ainda continua aí. Portanto, foi uma questão que sempre dividiu muito a sociedade. Nós colocávamos em cima daquela comunidade em que a determinada altura aquela comunidade não queria fazer os testes. E todos nós sabíamos o pânico que existia instalado e generalizado na sociedade. E o que o André disse na altura foi de forma sensata, sempre, e mais uma vez, como eu considero, de forma adulta no meio da sala, dizer se eles não querem integrar e se eles não querem fazer os testes, então vamos ter que os isolar de forma a não contaminarem, porque naquela semana tinha existido uma série de casos de Covid dentro daquela comunidade. E recordemos que hoje nós lidamos com isto de uma forma muito mais simpática, dizer, estás com gripe, vê lá se isso não é Covid, e já ninguém se afasta de ti. Não tem mal, é tranquilo. Mas há 2 anos atrás estávamos com medo, estávamos todos com medo, sim. Não é? E víamos as notícias lá de fora e percebíamos que os mídias que fizeram que isso acontecesse, portanto, que tivéssemos esse medo. O André teve uma atitude adulta na sala, ao dizer que se eles, estando detectados uma série de casos de Covid ali, se não queriam permitir que a medicina entrasse dentro da comunidade, que então tinham que ser isolados em relação a essa questão. Não foi uma questão de extermínio da comunidade, nem de comunicar a comunidade de fora. Tens outras situações. Por exemplo, eu lembro-me de um excerto de uma entrevista ao Gocha, que também acho que foi muito infeliz ali, o André, em algumas coisas que disse. E lá está, isso já foi há muitos anos. Eu não me acredito que o André Ventura, neste momento, tivesse um excerto desses como teve há uns anos. Não sei qual era o excerto em concreto. É que eles ele está a falar com o Manuel Gocha e basicamente ele diz que, não me recordo ao certo como é que é as palavras, mas ele diz que critica homens que se vestem de mulheres e até dá o exemplo do Castelo Branco, porque se eu for primeiro-ministro isto não vai acontecer. Assim uma coisa que não faz sentido ele ter dito isso. Mas o André também tem explicado. Na minha opinião, atenção. Estamos a falar assim, as neiras todos podemos dizer, eu não considero que seja asneira ou não vou catalogar porque não sei as palavras exatas, já não me recordo, eu lembro-me dessa entrevista que o Costa até lhe perguntou, mas eu sou homossexual e por isso é contra mim, ou é meu inimigo, fez assim qualquer coisa do género, e o André sempre enquadrou a situação da homossexualidade. Nós temos a nossa questão em relação às bandeiras LGBT, é claro, nós achamos que não há motivo para uma discriminação, seja ela positiva, seja ela negativa, não tem que haver uma discriminação. Portanto, a partir do momento em que nos debatemos com o princípio da igualdade e consideramos que eles querem ser iguais, para nós nem sequer há motivo para que se sintam diferente. E, portanto, não temos que estar a criar legislação ou medidas de protecionismo a determinada comunidade que está perfeitamente integrada. Nós não temos que criar nenhuma discriminação positiva porque tu és homossexual. Eu não tenho nada a ver com isso. É uma questão do teu foro pessoal, com o qual eu não sou obrigado, mas podia ser. Com o qual eu não tenho que te discriminar positivamente nem negativamente acerca disso. É um problema ou não que é teu, é uma questão que é tua. Sim, eu percebo, portanto, eu acho que isso vocês já passaram bem essa mensagem, está passado. És homossexual, não tem problema nenhum, cada um é o que é, ninguém tem nada a ver com isso. Não venhas a dizer que tens de ser favorecido em determinada área da sociedade ou em determinada questão porque és isso, não faz sentido nenhum. E agora, há aqui dois lados, não é? Que é, eu percebo, visto que os homossexuais já são pessoas que já passaram por muito, já foram violados, raptados, homicídios por serem homossexuais, isso é histórico, infelizmente já aconteceu, hoje em dia já não acontece como acontecia há uns anos, não é? Mas creio que os homossexuais que sabem, ou que já passaram nisso pela pele, principalmente se calhar os da nossa idade, não é? Porque há 20 anos atrás não era fácil ser homossexual como é agora, não estou a dizer que é fácil agora, mas existia uma maior discriminação, era muito mais discriminados, e eu percebo que eles ao mesmo tempo queiram dizer, já chega, tipo, nós temos que ter a mesma oportunidade de toda a gente, não queremos ser discriminados. Mas por outro lado, quando se fazem estas campanhas da bandeira LGBT, etc., estes, não é os motinhos,
a legislação sobre uma violação sobre um homossexual não tem que ser mais nem menos agravada do que uma violação sobre uma mulher. Violação é violação. Sim, mas isso não está em causa. O que eu estou a dizer é, tal como uma pessoa que é negra já pode ter sofrido racismo e os antepassados também, não é? O homossexual tem essa discriminação também. Neste caso não de ser negra, mas de ser homossexual. O que eu estou a dizer é que historicamente eles sabem que isso já aconteceu, mesmo que não lhes tenha acontecido a ele, e a maior parte deles já sofreram na pele discriminação em algum ponto da sua vida. E eu entendo aí o facto de se quererem juntar e dizerem que já chega disso e fazerem está-me a falhar a palavra, as paródias, não as paródias, as paradas. As paradas gays e etc. Mas ao mesmo tempo eu acho que esse tipo de paradas, isto é a minha opinião, não me julguem, quer dizer, vão julgar sempre, porque todos nós julgamos, mas não acho que é com essas paradas que se vai resolver alguma coisa, acho que é o contrário, acho que é quando isso deixar de ser um tema... Continuas a tornar isso uma minoria, continuas a fazer disso um ato discriminatório. Quando ser homossexual deixar de ser um tema, não é? Quando ser negro deixar de ser um tema, é quando as coisas estão realmente a ficar bem. O deixar de ser tema ser negro, ou deixar de ser tema ser homossexual, não é através das paradas, como disseste, e nem é através da legislação, é através da educação, é através da cultura, é através da escola, é através da sociedade, é através do ensino e da educação, e daí nós separarmos muito bem aquilo que para nós é ensino e o que é educação. Para nós o Ministério da Educação não se chamava Ministério da Educação. A educação dá-se em casa. Portanto, chama-se Ministério do Ensino. Tu ensinas na escola, mas a escola não se pode substituir à educação que tu tens em casa. Os princípios basilares da tua vida, os princípios fundamentais da tua vida, maus ou bons, não interessa. Foram transmitidos em casa. É aí que tu tens a tua formação enquanto educação. Como o ensino. É uma forma completamente dispara. É um princípio que te estão a dar ferramentas para a tua vida profissional e para o futuro. Não tens que ter uma aula de cidadania para tentar ensinar como é que tu tens que relacionar com os outros. O princípio da separação do bem e do mal, o princípio da autorresponsabilização tem que vir de casa, tem que vir da educação. E nós nisso temos sido muito claros, principalmente pela voz do professor Gabriel Mitar Ribeiro, aliás, que é negro e é filho de pessoas que também são negras e, portanto, também foi discriminado, e não é por causa disso que não se revê no Chega. Por isso, esta história do racismo em cima do Chega não faz sentido nenhum. É muito interessante que há muitos brasileiros que... Muitos brasileiros, e não só. Tu tens uma comunidade que, no princípio dos anos 80, e falámos nisso no Trava Paiva, que era, no princípio dos anos 80, a comunidade de retornados, que obviamente vinha muito branco, muito português branco, mas vinha também outras pessoas, negras que vinham de África, das ex-colónias, e que chegaram cá e que tiveram aqui uma dificuldade de integração e que hoje em dia as situações são completamente dispares. Portanto, nós não podemos continuar a alimentar esta questão, porque ao continuarmos a considerar que existe o SOS Racismo, serve para sustentar uma Madubá. Não serve para fazer cá discriminação ou para lutar contra a discriminação. Nós sabemos os valores que ali são injetados. O que é que eles fazem em concreto? O que é que o Mamadou Ba faz, a não ser criticar constantemente o Chega e o André Ventura com atitudes racistas? Porque se o André Ventura sai à rua, como aconteceu num desfile que fizemos na Avenida da Liberdade, que era precisamente do Portugal não é racista, e o André Ventura diz adeus, só que pararam o frame aqui para que o braço fique no ar. Portanto, temos uma manipulação por parte da imprensa que, retomando ao início, estas oportunidades que nós temos hoje de chegar a 100 e tal mil, 200 mil visualizações através do teu canal, isto para nós é importantíssimo, porque tu tens mais visualizações do que muitos programas que passam na televisão e que eles não percebem, e depois vêm com as notícias no jornal a dizer a extrema-direita está a tentar apoderar da imprensa. Curioso que essa notícia veio inclusive numa revista que semanas antes tu publicaste, que veio o jornalista de tentar-te condicionar a dizer, meu caro, porque é que você está a dar destaque ao Chega e como é que é, e não acha... Ou seja, é o princípio do regulamentar tudo, é o princípio do proibir, é a questão do socialismo, então, olha aquela, de tentar proibir o que quer que seja. Aquela situação que aconteceu recentemente, ainda no mês passado, do IKEA ter lançado aquela campanha fabulosa. Bateu a todos? Que foi fabulosa. Parabéns ao Martin do IKEA, que sem dúvida foi, ou a agência que está a trabalhar. Perfeitas para arrumar fachos. Foi perfeito. E entretanto, de repente, vêm os Diogos Faros da vida, e pior ainda é que vem depois o Expresso, lança no dia a seguir, lança uma notícia a dizer que o IKEA não dá trabalho às pessoas porque tem a optar por máquinas, ou seja, a tentar denegrir quer dizer, isto é que nem disfarçam, não é? É a cultura da imprensa portuguesa, ou seja... Não é cultura da imprensa, Bruno, isto é cultura da imprensa que está a ser
que tem o povo do PS Está completamente. capturada, está capturada. É que nem disfarçam. Quer dizer, Porque podiam durante lançar a isso pandemia- passado 2 meses, não, um mês, não. É no dia a seguir que era para tentar amenizar ali. Nós não nos podemos esquecer que durante a pandemia existiu uma injeção de 15 milhões de euros por parte do Estado na imprensa. Se me perguntares, e se calhar isto não é uma posição que o partido tenha afirmado, é uma posição minha, se me vierem dizer dinheiro para a imprensa, sim ou não? Não. Claro que não pode. Não, a partir do momento em que a empresa... mas os acionistas assim condicionam a decisão do editorial do jornal. Então, e o Estado se pagar? Não vai condicionar. Tornamos a imprensa em propaganda. Portanto, não pode acontecer. O que a imprensa tem que perceber de uma vez por todas é que está demodé, está antiquada, deixou-se ultrapassar pelas novas ferramentas que existem, deixou-se ultrapassar por ti, deixou-se ultrapassar por uma série de gente, e neste momento, se um jornal diário vender 150 mil exemplares, era milagre, e tu tens 150 ou 200 mil visualizações, e é um resultado médio. Portanto, se calhar bastava olharem para os números e perceber a parolice que andam a fazer de norte a sul, e de continuarem a tentar limitar a opinião e dizer que o perigo é o Chega, portanto, e depois vêm com a tentativa de controle da comunicação e controle das mentes, que isso já deu, isso já foi e é interessante, é interessante, e é de uma coragem solene, como é que algum jornal ou algum canal consegue ter a coragem de dizer que o perigo é o Chega ou qualquer outro partido que não seja o PS. Porque se o PS é o partido que nos anda a escarafunchar a vida a todos, não é? Casos de corrupção, tudo em declínio, como é que há algum jornal ou algum canal que tem coragem de dizer que o Chega ou qualquer outro partido que não seja o PS é que é um perigo, quando o perigo que nós temos é o PS que nos está a governar há anos e só faz as neiras. Puxemos atrás. Manuela Moura Guedes era a principal pivô da televisão e assumiu publicamente que foi condicionada politicamente pelo Partido Socialista e que tinha recebido uma chamada do Largo do Rato para condicionar e a seguir andar dali para fora. Basta puxar um bocadinho atrás, para quem não conhecia Augusto Santos Silva, que é conhecido hoje em dia à conta do André Ventura, porque o André Ventura deu-lhe tanto protagonismo que ele passou a ser conhecido, que ninguém sabia bem quem ele era, porque ele era conhecido naquela bolha política. A nível da população, as pessoas têm ideia que já ouviram, ele foi ministro de uma série de governos, etc. Mas puxem lá atrás e pesquisem. Augusto Santos Silva, saída da televisão. Ele censurou, ele era comentador, e a determinada altura, quando é corrido da televisão, faz as críticas que faz à televisão. Aliás, que ele tem sempre uma dificuldade de lidar com quem corre com ele ou com quem não está no posicionamento político dele. Já o teve com o Chega, agora tem com o Ministério Público e é tudo errado, desde que incomodem o PS. Aliás, o Jorge Coelho, o falecido Jorge Coelho, com todo o respeito, antigo ministro do PS, dizia que quem se mete com o PS leva, e Santos Silva dizia o que eu adoro mesmo é malhar na direita. Portanto, eles acabam agora por sofrer as consequências daquilo que nunca respeitaram. Vamos ver até quando vão tentar, como no Brasil, limitar o direito de opinião dentro da imprensa, ou tentar dar, deixa-me ver se eu sei dizer o nome certo, strike, não é? No YouTube, e bloquear-vos os canais ou tentar criar aqui algum problema de monitorização para que vocês não possam ter rentabilidade e perceber, eu gosto muito do Ventura, ou gosto muito do Bernardo Blanco, ou gosto muito do PSD ou do PS, mas agora não lhes posso dar destaque, nem posso fazer isto porque sei que vou levar com monitorização em cima e portanto não vou ter publicidade e portanto vou ter que fazer pela minha vida. Eles até agora já não conseguem, ou não estão a conseguir fazer isso, não conseguem criar nenhuma bolha que nos consiga abafar. Dentro das redes sociais, seja André Ventura, Rita Matias, Pedro Frazão, eu, Gabriel Mitar Ribeiro, todos nós temos as redes sociais, a funcionar com força, uns com mais força do que outros, mas já não nos conseguem calar. E portanto isto incomoda-lhes absolutamente e muito, e não vai ser possível parar a menos que fechem a torneira e que proíbam que nós façamos conteúdos. Não estou a ver como é que o vão fazer, mas podem tentar. Pegando numa coisa que tu disseste, malhar na direita, é uma coisa que me faz muita confusão, né? E provavelmente a muitos portugueses, e principalmente aos portugueses que estão mais à direita e que têm essa ideologia mais à direita, como eu, que já o disse, não digo que partido vou votar, por uma questão mas de coerência, do espectro identifico-me com a direita. Mas faz muita confusão ver a esquerda unida, outra vez numa nova possível geringonça, certo. E eu que estou à direita e que apoio a ideologia de direita, vejo a direita abatatada. É cíclico e é um dos principais erros da direita. Desde sempre. Que esquerda, nos momentos de convulsão social, eles cedem, eles negociam e eles têm-se unido. Nós, direita, tínhamos conseguido historicamente, quando foi com a Aliança Democrática, fazer isso. Só que a Aliança Democrática hoje não pode ser a mesma coisa, porque a conjuntura social é diferente,
porque a conjuntura política é diferente, porque a redistribuição de votos é diferente. O PPM na altura tinha representatividade. O PPM, e eu gosto muito do Gonçalo da Câmara Pereira, como pessoa, ele vai ficar furioso comigo, mas o Gonçalo não é político, é um bom marialva, gosto dele, é porreiríssimo, mas não é político. Não é o Ribeiro Teles, na altura do PPM. O PPM foi o pai fundador da democracia, é dos primeiros partidos fundados em 75. Tinha uma direita ecológica, no princípio conservador das florestas e todo o ordenamento do território, da maneira como Ribeiro Teles o escreveu. Ainda hoje muitos políticos que passaram pelo governo no ambiente deveriam lê-lo e tentar perceber como é que nós devíamos tratar da floresta em Portugal. Se calhar se lessem Ribeiro Teles e lessem o que está escrito, percebiam, eu creio que o livro do Ribeiro Teles, que se chama A Árvore, é importantíssimo para que todo o político que queira trabalhar no ordenamento do território o leia e perceba que se tivessem seguido os conselhos dele, ainda hoje teríamos, se calhar, a floresta mais protegida, por exemplo, na altura dos fogos, porque está lá escrito como é que se deve fazer. Está lá escrito, inclusive, que falta porcaria na terra. Ou seja, tu escusas de estar a pensar que são os fertilizantes, mas sim a bosta da vaca, isto vai dar asneira eu ter dito isto, mas é a realidade, faz falta na terra para fertilizar. Portanto, se há conservadores daquilo que é o ambiente e a natureza, e a direita foi perdendo isso, deveria ser a direita, e os conservadores, os agricultores e todo o mundo rural que nós defendemos. A direita foi-se aburguesando e teve medo de sair à rua, tornou-se demasiado betinha, teve medo de dizer palavrões, teve medo de gritar quando tinha que gritar, teve medo de dizer o que tinha para dizer ou dar um murro na mesa e afrontar quando tinha que afrontar. Porque Sá Carneiro teve a visão de perceber que a social-democracia é o caminho para o socialismo. Sempre foi e é histórico. Sá Carneiro percebeu, quando fundou o PPD, que o que queria era capturar entre aspas, todos aqueles empresários aqui do Norte, pequenos empresários, que eram vistos aos olhos do Estado como proprietários e como tal eram quase criminosos. E que Sá Carneiro tinha que os defender porque o tecido empresarial português, na sua maioria, sempre esteve assente na micro e pequena empresa, ou até nano-empresa, muito pequena, com 2, 3 funcionários. Nós não podemos tratar o Sr. Carlos da tabacaria, que é ele e a filha a vender jornais, e estou a falar de um caso concreto porque o Sr. Carlos é o senhor do quiosque em frente à Assembleia da República, como um grande empresário. Nem pode ter as políticas de... É uma empresa, e portanto, como tal, tem que ser tratado como um grupo Amorim ou como um grupo Sonai. Certo. Temos que ter alguma noção do que estamos a fazer. Sá Carneiro teve essa visão de ter essa política social em relação aos empresários e a quem gerava emprego. Ao longo dos anos, a direita foi-se destruindo e autodestruindo. Porque sempre teve, depois de 4 de dezembro de 1980, ou seja, com o atentado em Camarate, sempre teve uma falta de identidade e falta de um líder. Porque morreu Sá Carneiro, porque morreu Adelina Mar da Costa, e a partir daí as duas grandes figuras caíram. Freitas do Amaral, com todo o respeito que possa ter por ele, tenho respeito até determinada altura da história, porque a determinada altura ele próprio traiu a direita quando aceita ser ministro do Partido Socialista. E a direita tem estado órfão ao longo destes anos. Até que apareceu alguém que tem uma retórica bem articulada, tem presença, tem imagem, diz tudo bem. Claro que não. Claro que não. Disse-lhe a semana passada, em reunião com o André, disse, não posso concordar com 100% do que disse. Concordo com 98, concordo com 97. Nem com um amigo concordo vamos com 95. concordar, não é? Nem o com próprio um amigo, André... Nem com a tua mulher tu vais concordar. Não sei se tens ou não, mas... Não. O próprio André, no dia a seguir a fazer certas intervenções, se calhar arrepende-se de ter falado assim, certo, como claro. eu me arrependo. Como eu também. Portanto, agora, neste momento, nós olhamos para ele, e nós, população, não estou a falar no partido, olhamos para ele e percebemos, pá, isto é o gajo, pá. Isto é o gajo que diz o que nós pensamos. Este gajo não tem problema de dizer no sítio certo, como tiver que dizer, que se tiver que dar um murro, dá um murro, se tiver que abandonar a sala, que tem uma capacidade de oratória, uma capacidade de retórica que transpira cá para fora aquilo que nós acreditamos. Portanto, a direita conseguiu arranjar um líder. O problema é que nasce dentro de um partido que o tentou sufocar de imediato, que era o PSD. E percebe que está um perigo, que é o pior que pode acontecer aos partidos políticos, que é quando tens medo de alguém. Tens medo que aquele alguém cresça. E quando começas a ter esse medo, entras num ciclo vicioso de autodestruição. E o André teve a oportunidade, porque tinha notoriedade para isso, não é qualquer pessoa que agora chega e diz, vou criar um partido. O André sabia que tinha notoriedade, o André sabia que tinha televisão, e o André sabia que era controverso. O André sabia que tinha que criar confronto para ser notícia, porque caso contrário seria mais do mesmo. Era mais um.
tu sabes perfeitamente que quando vais à Assembleia e dizes Costa vai para aqui ou Costa vai para ali, tu sabes que estás a ser disruptivo, claro. E tu sabes que aquilo vai dar asneira. E sabes que a asneira vai gerar impacto, que impacto vai criar gente do teu lado e outros contra o teu lado. E o que tu fazes não é mais nem menos do que nós muitas vezes fazemos, que é, para nós, o público não é o final da comunicação, é um meio para continuar a propagar. Ou seja, eu quando me estou a dirigir a ti, eu quero que tu gostes da minha mensagem de forma a que tu a seguir a partilhes, porque a realidade hoje é outra. Já não é a lógica tu não queres ter 150 mil visualizações. Tu queres ter 150 mil visualizações e 30 mil partilhas. Porque tu queres que o pessoal partilhe o que tu dizes. E que as pessoas funcionem como o teu meio de comunicação. E isso mais nenhum líder em Portugal consegue fazer, a não ser o André Ventura. Tem partilha, as pessoas partilham e tu só partilhas naquilo que te revês. Verdade, isso é verdade. E portanto, a lógica do Chega, a lógica do crescimento do Chega, não é preciso meter o Chega dentro de um frasco e levá-lo para estúdio para estudar. Nós não precisamos ser estudados como se fôssemos extraterrestres. É uma lógica de comunicação eficaz. Agora, podemos dizer, mas isto pode ser replicado por todos os partidos. O problema é que eles não têm uma mensagem que seja replicada porque ninguém se revê naquilo. Tu não vais replicar uma notícia ou um discurso no qual não te revês, porque tu não acreditas naquilo e vais chegar a uma altura que diz só este tipo, só o André Ventura, é que é o gajo em que nós confiamos para poder propagar, porque eu acredito no que ele diz. Às vezes não gosto tanto como ele grita, etc. Às vezes não gosto tanto como ele fala calmo. Isto nunca vai satisfazer a todos. Sim, mas isso já se sabe que André é Ventura agradar a toda a gente. Isto não vai soar bem, mas é a realidade. O André Ventura é partilhável. E facilmente partilhável, e por isso a partir daí tu perdes o controle a partir do momento em que entra na rede, ganha vida por si só, e ele consegue captar essa atenção que mais nenhum político em Portugal atualmente consegue. E tendo estas sondagens, não é, de 17% do Chega, 26,5% da AD, 5% da Iniciativa Liberal, estamos a falar numa maioria já de 49,5%, se não estou em erro, à direita. E que sabemos que se houvesse aqui uma coligação destes três partidos era garantido que íamos ficar a governar à direita, mas o próprio líder do PSD disse que não ia governar com o Chega e já afirmou isso várias vezes, já deixou isso ponto assente, e há muita gente a maior parte das pessoas que se pergunta o que é que vai acontecer, quais são as possibilidades, não é? Já ouvi isto, já fiz a mesma pergunta a outros deputados de outros partidos, mas gostava que tu me respondesses. O que é que tu achas que vai acontecer? Utilizaste um adjetivo para catalogar o Luís Montenegro com o qual eu não concordo. O líder do PSD. Ele não é líder de nada. Um líder não toma a posição que ele tem o partido. Passa a redundância. Assim como a Iniciativa Liberal, o seu líder costuma vir ao teu estúdio. É o Bernardo Blanco. O Rui Rocha é o porta-voz do partido. Não tem carisma. Assim como o Luís Montenegro não tem carisma. Não podem liderar. Quem não tem carisma não lidera. O Bernardo é muito novo. Mas é um futuro garantido da Iniciativa Liberal. Eu digo-lhe isto muitas vezes, ele fica furioso comigo quando eu lhe digo: cheira-me que ainda vais ter que tomar conta disto antes do verão, porque o Rocha vai ter que saltar fora daqui para fora com o resultado vergonhoso. Vamos ver o que é que tu vais apanhar para governar dentro do partido. Dentro do PSD, esta sangria desatada que a direita faz constantemente, que é agora saiu o Rui Rio, vem Luís Montenegro. O que é que o Luís Montenegro faz? Limpa 50 dos 77 deputados e mete-os fora. Tu repara bem, a esquerda, José Luís Carneiro foi contra Pedro Nuno Santos, perde as eleições. E o que é que eles fizeram? Reuniram, disseram: tu representas 35% do partido, portanto eu vou-te dar 35% de lugares na lista para que o partido vá unido. A esquerda tem esta capacidade. A direita mata-se. O único partido que não tem um problema com liderança assumida é o Chega. Tem esse problema completamente resolvido. Terá outros, teremos sempre problemas. Verás notícias que o António chateou-se com o Joaquim, que o Bruno não gosta do Tiago. Terás sempre isso. Agora, a nível de liderança está resolvido. Nós temos um líder. Eles não têm. A Iniciativa Liberal podia ter evitado tudo isto e não estaria nos 4%. Bastava com o Trio Figueiredo ter entendido os timings políticos e entender que era um homem carismático e que se devia ter mantido lá à frente. Sim, mas pode ter outras razões familiares e por aí fora, nós não sabemos, não é? Se fossem razões familiares, agora não é candidato à Europa. Não mediu os timings, não entendeu a leitura política do que estava a acontecer. Este governo era óbvio que iria cair e nunca poderia passar para Rui Rocha. Não passaria para Rui Rocha. É uma fraca figura. Ponto final, parágrafo. Não vale a pena. A Iniciativa Liberal vai levar um tombo nas eleições. Tenho algumas dúvidas que a Iniciativa Liberal consiga eleger em Braga, ou seja, correm o risco
que contra Filipe Melo do Chega e contra Hugo Soares do PSD, que a Iniciativa Liberal corra o risco de não eleger Rui Rocha. Portanto, isto é brincadeira, eles devem estar furiosos a ver isto, mas é a realidade, e de certeza que o Bernardo então está a ver, porque o Bernardo segue isto e pronto. Um abraço, um abraço para o Bernardo, eu tenho boa relação com ele. E portanto eu acho que o Bernardo a curto prazo, mas se isso acontece é muito perigoso, não é? É perigoso para a Iniciativa Liberal. É perigoso para a Iniciativa Liberal, mas só para o pessoal que está em casa perceber, que para quem não perceber, é preciso 25 mil votos, não é, para ser eleito deputado. Em Lisboa, no Círculo de Lisboa, aproximadamente a volta de 25 e em Braga é menos, é? É menos. Quantos é que são em Braga? Menos. Não tenho as contas, mas são menos. Quer dizer, o Círculo Eleitoral não sei exatamente quantos é que são. Não sei dizer quantos votos é que são. Mas vamos imaginar que são precisos 20 mil euros. 20 mil... Há uns que é por euros. Antigamente, olha, o Major Valentim Loureiro aqui em Gondomar que dava frigoríficos e micro-ondas, por isso era por euros que ele era. Vamos supor que em Braga é preciso 20 mil votos para ser eleito deputado. Sim. Porque foi aquilo que nós explicamos já noutros devaneios com o Bernardo e por aí fora, que há os círculos eleitorais, e não é? E, portanto, nós quando estamos a votar, não estamos a votar para um partido, mas sim para os deputados da nossa cidade, da nossa terra. Do nosso distrito. Exato. E se tiver X votos, essas pessoas vão ser deputados. É feito por método, ou seja, o método não é fácil de explicar. Olha, no livro está a explicação de como é que se faz o método, porque não é assim tão fácil. E às vezes nós consideramos, por exemplo, tu tens a questão do CDS nas últimas eleições, que teve muito mais votos do que o LIVRE, teve muito mais votos do que o PAN e não conseguiu eleger, porque tinha os votos muito dispersos nos círculos eleitorais a nível nacional, e eles tiveram os votos concentrados nos círculos eleitorais, neste caso de Lisboa. Ou seja, em Braga, se não houver, vamos supor que são 20 mil votos para Braga, o Rui Rocha não é eleito, e o Bernardo pode ser eleito em Lisboa, e será eleito certamente em Lisboa. Portanto, fica com o líder fora do partido, fora do Parlamento. Isso é muito arriscado mesmo. Mas eles têm-se esforçado para tentar mudar as coisas. Nós percebemos diariamente a mudança de imagem de Rui Rocha, deixou os óculos, passou a ter um acompanhamento de imagem feito por uma agência de comunicação, de certeza que está atrás dele, a forma como tenta discursar. Mas tu ou nasces líder ou ninguém te ensina a ser líder. E, portanto, eu não estou a dizer que ele é mau estruturalmente e a nível técnico. Agora, eu considero que ele é um tecnocrata, e quando nós ao início dissemos que a Iniciativa Liberal não passaria de um conjunto de tecnocratas, percebemos que aquilo que lá está, o Carlos Guimarães Pinto, não pode ser, não tem imagem para poder ser um bom líder da Iniciativa Liberal. E eles tinham o líder. E decidiram fazer uma alteração, porque acho que mediram mal os timings, e ser político e ser líder também é isso. Ou seja, se nos chega o André Ventura tivesse optado por fazer o caminho que o Coutinho Figueiredo fez, neste momento estávamos com o mesmo problema. O Chega estaria a cair, porque sabemos que vivemos muito à imagem do André Ventura. Não temos mínima dúvida acerca disso, e sabemos que se o André tivesse saído, que o Chega neste momento estaria muito cá em baixo. Depois de dizeres o que estás a dizer, mesmo em relação à Iniciativa Liberal, sim, é normal que eles vão ficar chateados em ouvir isso, não é? É pacífico. Pronto, mas também já estão habituados, vocês estão sempre em confrontos. Sim. Mas isso foi o que acabei de dizer. Tu acabaste de estar a malhar neles, não é? E eles provavelmente malham, não é provavelmente, eles malham em vocês, claro. Ou seja, e continuam nisto. Ou seja, tu achas que depois de dizeres o que estás a dizer, que o Rui não é um bom líder, etc. Depois, qual é a probabilidade do facto de andarem a malhar uns nos outros, de haver coligações, de haver, não é? Porque quando chegamos a uma altura para fazer governo, aquilo que temos que pensar não é na questão tanto da liderança, temos que olhar para as propostas e perceber se a minha proposta é idêntica à tua. Eu posso não gostar da tua imagem, posso achar que és um mau comunicador, tu podes achar o mesmo de mim, mas depois quando chegamos à altura das propostas, perceber que nem todos temos que ser excelentes oradores e que cada um nasceu para o que nasceu. O Rui Rocha pode ser muito bom tecnicamente, não é bom para liderar um projeto. Assim como o Luís Montenegro não é bom para liderar um projeto e o próprio partido não o reconhece. Agora, para nós é muito claro, se não existir governação à direita, quando o espectro político parlamentar pode determinar que a maioria é de direita, se não acontecer é porque Luís Montenegro e a AD não querem. Ponto final, parágrafo. E porque eles quiseram ceder. Porque são eles que estão a colocar a linha vermelha. Não podem dizer, mas o Chega tem que votar em nós, mesmo que nós não o aceitemos. Quando nós há 3 anos que andamos a dizer que connosco não há governação com mera incidência parlamentar. Tivemos o exemplo dos Açores, onde claramente nós fomos o adulto na sala. Eu faço um pacto contigo. Faço um acordo contigo e digo, eu aceito que tu fiques a governar, mas as minhas condições são estas. Vamos fazer uma luta contra a corrupção, vamos lutar contra a subsídio de dependência. Passa 1 ano, passa 2 anos, e tu gozas com a minha cara e continuas sem fazer absolutamente nada. E eu ouvi isso, passou o primeiro orçamento, não vai passar o segundo. E tu continuas a teimar que isto vai ser feito assim. E chega a determinada altura que o que eu te digo é, então o governo vai cair por aqui. O governo vai cair por aqui porque tu não estás a cumprir com o que fizeste comigo. E vamos para eleições, neste fim de semana, dia 4, lá estaremos nós nos Açores a votar. E o Chega a crescer. Portanto, o PSD tem que de uma vez por todas perceber que nós não somos o CDS. E quando estou a dizer que o CDS, não estou a desrespeitar a história do CDS.
Eu já passei pelo CDS. CDS. Na percentagem e na força que temos. E não só. E no princípio de que o CDS permitiu, com Paulo Portas, ser uma muleta útil do Partido Social Democrata. Permitiu ser abafado. Isto politicamente é o braço do urso. Se eu deixo que tu entres no meu governo em troca meramente de lugares, mas tu não me exiges que eu pratique as tuas políticas, nem me fazes fiscalização para eu praticar as políticas em que acredito, primeiro, estou a desvalorizar o meu eleitorado, estou a trair o meu eleitorado por completo porque vendi-me por ocasião e vou ser abafado por ti. E daqui a 4 anos eu não valho absolutamente nada. E as pessoas vão dizer, mas porquê é que eu vou votar em ti se tu depois te vais vender ao PSD? O desaparecimento do CDS dentro do Parlamento é isto, é esta história. Aliás, a falha consecutiva de 49 anos da direita permitiu o aparecimento do Chega. Nós não aparecemos porque a esquerda falhou e porque a esquerda é corrupta, porque isso sempre foi. Ao contrário, a direita é que sempre teve fraca. A direita é que permitiu, que nunca fez oposição construtiva, oposição concreta, e daí determinou que abriu espaço no espectro político à direita. E eles continuam a dizer porque é o PS que cria o crescimento do Chega. Não é. O PS sempre foi assim. Eles é que nunca souberam fazer oposição. E daí nós aparecermos. Olha, agora de forma resumida, vou-te perguntar, imagina que estamos num debate na televisão e tu és o deputado do Chega que está lá e tens tipo 2 minutos para responder esta pergunta, ok? Quais, imagina que tens o país todo a ver, certo? E tens 2 minutos para responder esta pergunta, que é, quais é que são as reformas urgentes que têm que ser feitas? Nós temos que sido vocês claros. apoiam, logicamente, e querem fazê-las. Reforma na justiça. Os processos não podem continuar a propagar no espaço e no tempo como têm sido feitos. Há uma descrença total na justiça em Portugal. Vês o caso do José Sócrates, percebes que através de artimanhas jurídicas consegues adiar constantemente. Tem que haver uma reforma, e uma reforma séria na justiça. Tem que haver também, paralelamente, uma digitalização séria e modernização na justiça. Um caso concreto, porque as pessoas dizem que nós não sabemos o que estamos a falar. Um caso concreto. Tu és do Ministério Público e fazes uma acusação sobre determinada pessoa. Eu sou o advogado de defesa. Eu, enquanto advogado de defesa, chego ao tribunal para ter acesso a esse processo. Eu tenho que levar a digitalizadora debaixo do braço ou pedir que me façam a digitalização daquele documento. Se tiverem centenas de apensos, vou ficar lá dias e dias para tentar ter acesso àquilo que tu acusaste, ou seja, tu já estás em vantagem na justiça perante mim, porque eu vou ter que ler tudo passado aqueles dias e os prazos estão a correr. Continuas a ter um problema sério entre o litoral e o interior. Mas queria que tu me resumisses mais. Mariana, acho que está alguém à porta. Na questão da coesão territorial, resumindo... Mas eu queria que tu resumisse, ou seja, porque eu dei-te 2 minutos, só ias falar dessa reforma, ou seja... Já falaste dos professores, agora quero que passes... Falei da justiça, falando da coesão territorial, da precisamos ter uma aproximação muito mais eficaz daquilo que é o litoral para o interior, não podemos continuar a discriminar os investimentos para o interior, porque isto vai fazer descompensação e toda a gente vive no litoral e em última instância isto tem que passar também pela reforma da lei eleitoral para que os círculos tenham de facto todos o mesmo peso, a nível proporcional obviamente, e que um voto em Porto Alegre valha tanto como um voto em Lisboa. Tens a situação da educação, que temos que perceber que a educação não pode ser uma instrumentalização da cabeça das pessoas para o que é que seja. Nós não podemos ter toda a gente a pensar da mesma forma e formatada da mesma maneira. Não podemos continuar a tentar misturar o Ministério da Educação quando é o Ministério do Ensino, porque a escola hoje tem que dar outras saídas profissionais. Tens que rever seriamente a forma como o Serviço Nacional de Saúde não pode continuar com estas 2 palas nos olhos a considerarmos que o Serviço Nacional de Saúde tem que ser meramente público. Tem que ser público, privado, misto ou social, porque a ti é completamente indiferente se tu tens um problema de saúde, se vais ao público, se vais ao social, se vais ao privado, tu queres ser resolvido. Portanto, em todas as áreas, olha, basicamente eu vou-te deixar num resumo muito sério, nós precisamos desmontar o carro todo de Fórmula 1, desmontá-lo todo e perceber que estamos a chegar atrasado constantemente. E nós precisamos ver que se calhar o problema não está no motor. O problema se calhar está peça a peça, que precisamos de reduzir aqui e ali. Precisamos ter uma reforma administrativa do Estado de forma séria. Os funcionários públicos e a despesa que é gerada no Estado, com a quantidade de fundações, com a quantidade de observatórios, de gorduras que existem no Estado, em que só na saúde são mais de 1.000 milhões de euros que são desperdiçados todos os anos. Portanto, chegou o tempo que o ideal era parar a nave e dizer, temos que parar aqui para meter ordem nisto. Não dá. Temos que fazer uma reforma setor a setor, de forma
que não consigo explicar em 2 minutos, mas basta, e deixo já o apelo, basta consultarem o site do Chega, está lá a proposta. A proposta neste momento inclui 200 páginas, que antigamente diziam aquilo são só 9 páginas, não perceberam o objetivo que nós estávamos a propor as coisas, mas hoje em dia está lá clarificado tudo aquilo que percebemos na mobilidade e transportes, na educação, na saúde, na agricultura, no apoio aos mais carenciados, porque continuamos a ter apoio aos carenciados, da reforma que queremos para a segurança social, da forma como vimos a segurança social, do fim da subsídio-dependência, do fim da corrupção e de olharmos para cada vez mais controle eficaz em cima da corrupção, mais força à polícia, não é porque tem que ser uma polícia musculada, é para que exista a ordem pública. No fundo, o Chega consegue ter opinião sobre tudo, propostas sobre tudo, e as propostas são claras. E a nível empresarial, quais eram as reformas que vocês iriam propor? Está claro, assim, nós temos... Tu não podes continuar a sufocar quem produz riqueza com o excesso de impostos que estamos neste momento. É surreal. Seres empresário em Portugal é o princípio para ou estares preso ou estás falido. É a saída profissional. Porque nós não podemos continuar a dizer que vamos fazer. Por exemplo, Rui Rocha vem dizer... Vamos ter daqui a 4 anos, que ele agora virou aquilo que parecia o preço certo. Tirava números tudo à doida. 250 mil casas. Mas quem é que vai construir as casas? É o Estado. Um liberal a propor que o Estado construa casas. Fica baralhado. Na educação, vamos buscar os professores reformados. Então, mas os professores querem reforma antecipada para ir à vida deles. Vem agora o liberal Rui Rocha dizer vamos buscar os velhotes todos a casa para irem dar aulas outra vez. Pronto, descompensado. Depois vem dizer salário médio, porque já não vai ao mínimo, já não se arrisca. Salário médio de 1.500 euros. Fantástico e maravilhoso, mas se fores ver de acordo com a taxa de inflação, ele nem sequer está a pedir assim uma coisa espetacular. Salário médio de 1.500 euros. Mas quem é que vai pagar? É o Rocha? Ou estamos a falar da função pública ou estamos a falar dos teus funcionários? Até os teus funcionários, 1.500 euros, mas vais ter incentivos no IRS e no IRC, ou vais continuar a pagar feito louco e este ordenado de 1.500 euros vai significar para a empresa quase 3.000? Olhamos para isto de uma forma séria, ou se continuamos a achar que isto é tudo Grupo Amorim e só não andamos a brincar à parolice. Porque tu tens, não sei se tens 5, se tens 6, se tens 10 empresários, és um microempresário, não sei quanto é que tu faturas, não interessa, mas quando tu olhas para as folhas salariais, depois vem ali ao lado o IRS, a Segurança Social, mais não sei o que, mas não sei o que mais, o desgraçado leva ao corte e tu dizes, eu aumentava-te mais, mas eu não posso, porque depois nas contas finais estou a pagar isto, portanto... Ok, mas isso é o problema, como é que tu... Está desde o início no programa do Chega, o IRS é 15%, mas a maior parte das pessoas não vai ler as 200 páginas, portanto eu queria que tu me dissesse aqui qual era a reforma que vocês fariam no tecido empresarial, principalmente para as PMEs, quais é que eram as diferenças justamente com aquilo que nós temos hoje em dia. Só geras capital com mais trabalho. Mais trabalho só consegues fazê-lo conseguindo ter boas remunerações para que as pessoas estejam satisfeitas. Portanto, vamos à base daquilo que é o princípio da sociedade, que é toda a gente trabalha para obter os seus rendimentos e através do seu rendimento poder constituir família, etc, etc, etc. Por aí fora. Portanto, vamos falar naquilo que é o mais importante, progressões de carreiras, aquilo que é o reconhecimento da carreira, nos funcionários públicos a questão dos CIADAPs, mas na entidade privada. Tu não podes continuar a tentar determinar dentro da casa do privado a estrangulá-lo completamente de impostos. Portanto, tem que existir claramente uma redução da taxa fiscal sobre as empresas e, nomeadamente, naquilo que é o rendimento sobre o trabalho. Em relação ao IRS, tem que reduzir e tem que passar a uma taxa única. Tu não podes continuar a penalizar quem trabalha, não podes continuar a estrangular e a dizer que quantas vezes, se calhar já te aconteceu, tu dizes, olha, vou-te aumentar aqui 150 euros no ordenado, e a pessoa fazer as contas e diz assim, pá, mas isso vai terminar que eu vou aumentar no escalão e portanto eu não quero fazer isto. O que estás a afirmar é que se vocês tivessem esse poder, preferiam ter uma taxa única, quer fosse para uma pessoa que fatura 10 mil ao ano ou 300 mil ao ano. Obviamente, porque quem fatura 10 mil ou quem fatura 300 mil... A percentagem é a mesma, mas é muito mais. Por isso, se ganhas 300 mil ou se faturas 300 mil e eu faturo 10 mil, tu vais pagar sempre mais do que eu. Não é lógico, é uma questão é da isso que eu defendo também, não é? Portanto, que não faz sentido nenhum, portanto, é proporcional. Não é? É proporcional, portanto... E é engraçado, deixa-me só dizer-te isto, Bruno, porque eu até achei engraçado vi alguns comentários no meu podcast na entrevista ao Ventura. E eu, quando estávamos a falar, eu disse ao André, pá, não faz sentido, isto até poderia ser engraçado, era ser ao contrário, que é, vamos supor que tens uma taxa fixa, vamos dizer de 15%. Certo. E quanto mais tu faturas, essa taxa iria baixar. Porque estás a gerar riqueza. Porque estamos a gerar riqueza, ou seja, vamos sempre pagar mais do que quem está a faturar menos. Só que houve muita gente, e as pessoas que fizeram esses comentários, pá, desculpem, mas vocês têm que estudar um bocadinho mais, não é? Não comentem sem perceber aquilo que se está a dizer. Estás a favorecer Ou os ricos. então fui eu que tive uma fraca capacidade de comunicação. Também pode ter acontecido, mas acho que não foi isso. Portanto, uma pessoa que ganha 100 mil, não é? Se tivesse que pagar 15% ao Estado, são 15 mil. Não é?
Mas se passasse, por exemplo, vamos dizer que aos 100 mil era um patamar, não é? Que passava para 10, pagava 10 mil, não é? Uma pessoa que ganha 10 É mil um incentivo ao trabalho. é incentivar a trabalhar. Se tu ganhas mais, vais descontar, ou seja, vais descontar mais, mas em percentagem seria Se tu menos, ganhas não é? mais. Mas se fores, atenção, se fosse taxa única já era uma maravilha, igual o que nós temos agora. Tiago, se tu ganhas mais enquanto empresário, se recompensas melhor os teus colaboradores, a esquerda não gosta que nós chamemos colaboradores, quer que sejam os trabalhadores, a classe operária, que é sempre para criar esta dicotomia entre o patrão, o proletariado e criar sempre esta luta de classes. Não tem que haver luta de classes, tem que haver compensação pelo teu trabalho. E portanto, se tu remuneras muito melhor os teus trabalhadores, significa que vão ter mais dinheiro, vão ter mais margem liberta do salário do que têm até hoje em dia, o que lhes permite fazer mais consumo. Portanto, traz sempre uma capitalização maior para o Estado através dos impostos como o IVA, por exemplo, porque há mais consumo, porque tu tens mais margem liberta do dinheiro do teu salário. Portanto, não podemos continuar a estrangular as pessoas e a perceber que, em última instância, ao estrangularmos os empresários, o que vais fazer é, indiretamente, vais estrangular as famílias, porque o empresário não vai poder pagar mais. Não nem vai conseguir contratar mais pessoas, não é? E se calhar precisava de 10, diz, mas não posso. Nem vai reinvestir no negócio, não é? Ou seja, resumidamente, só para a malta, que está, aquilo em relação ao que eu estava a dizer, desculpa, Bruno, quando eu disse na entrevista de Ventura isso de quem ganha mais pagar menos, eu estava-me a referir à percentagem, não estava a falar do valor, era só para isto ficar bem claro. Sabes que isto em última circunstância vai acontecer sempre que uma pessoa que ganha mais vai sempre pagar mais, mesmo que a percentagem seja a mesma. Portanto, o que eu disse foi reduzir a percentagem de quem ganha mais, não é? Para incentivar as pessoas a ganharem mais, porque vão pagar menos percentagem de impostos, porque impostos vão sempre pagar mais, já se sabe, se criam mais riqueza, pagam mais, já faz parte, não é? Eu vou dar um exemplo. Porquê que os imigrantes ilegais são tão apelativos como mão de obra? Por uma razão simples. Não pagas taxas. Porque não pagas taxas e porque consegues que a pessoa, por um instinto de sobrevivência, aceite trabalhar por um valor que alguém que reside cá, que já tem casa, que tem um suporte familiar, nunca vai aceitar, a menos que esteja também no instinto de sobrevivência. Isso desvaloriza o trabalho, isso desvaloriza o trabalhador, que é o tal dumping salarial. E a esquerda continua a alavancar isto na luta desenfreada contra os proprietários. Isto fazendo aqui uma analogia, é a mesma coisa que tu tens olha, vou dar o exemplo da Rua da Oura. Tens a Rua da Oura, só há um bar que vende cervejas a 2 euros. Todos os bares vendem a 2 euros. Chega lá um bar que vende a 1 euro, está a estragar o mercado todo. Certo. Porque depois os outros bares, porque se não baixam para o euro também, não vão ter pessoas, vai tudo para outro bar. Obviamente. E o que é que acontece? Acabam por estragar o negócio, porque depois, se calhar, a 1 euro já não compensa as casas, já nem lhes dá quase lucro nenhum, não é? E quando tu vais ver no final, se calhar a 1 euro, ele foi pela lógica da quantidade e não da qualidade, porque queria ir a despachar, independentemente se metade da cerveja salta fora ou se vem espuma, não interessa, ele quer é 1 euro, e por isso 1 euro, com 1 euro não crias gambas, não é? Não vens com gambas à mistura, levas isto e bebes se quiseres, se não quiseres, é como tu entenderes, e isto acaba por criar que o mercado acaba por produzir a baixa qualidade e começas a potenciar que vamos entrar na selvageria de mercado. Portanto, claro, e tu pensas, ok, aquele português tem que lhe pagar 1000 euros. Mas porra, se eu pago 500 euros a um imigrante ilegal... Trago 2 em vez de 1. Sim, trago 2 e assim trabalho 24 horas por dia porque é 12 horas cada um. Quero lá saber se eles depois dormem ou não dormem. E se eles não quiserem... Que é completamente errado, mas lá está. Nós não nos podemos pôr na cabeça de milhares de portugueses que o fazem, não é? Óbvio. E há pessoas de bem, há pessoas de mal. Há pessoas que fazem o que é bom, o que é suposto e que deve ser feito, e há pessoas que se aproveitam dos sistemas, remetendo à questão dos ciganos, Santos Silva, a determinada altura, interrompeu o André Ventura num discurso e disse: o senhor, enquanto eu for Presidente da Assembleia da República, trouxe exatamente estas palavras, nunca irá colocar aqui uma culpa coletiva, porque não podemos todos ser julgados da mesma forma e por isso nem toda a comunidade cigana é assim. Da mesma maneira que nem todo o empresário está rico, nem todo o empresário é aldrabão, muitos empresários deste país, ao dia 2, já estão a fazer contas de cabeça aflitíssimos, como é que vão pagar ao Estado no dia 15, como é que vão pagar aos funcionários no final do mês, e no final do ano. E muitos deles chegam a determinada altura que nem sequer levam dinheiro eles para casa para conseguir fazer a despesa que têm, porque para além dos funcionários ainda têm que pagar a água, a luz, as contribuições, etc, etc, etc. Portanto, ser empresário neste país, com estas políticas socialistas, é complicadíssimo. Já para não falar nas questões da relação de direito laboral, que é mais fácil tu divorciar-te do que despedir um trabalhador. Sim. Porque, por simplesmente não queres.
porque não gostas da pessoa, porque a pessoa não faz um bom trabalho. E a necessidade de abertura de processo disciplinar, a necessidade do protecionismo, sabemos que não pode existir abuso, mas tem que haver aqui um meio termo, nem 8 nem 80. Certo. Tu sabes perfeitamente que as medidas compensatórias para qualquer funcionário que tu decidas mandar para a rua porque não queres, porque te respondeu mal, porque diz que não quer trabalhar, porque o que quer que seja, tu tens uma dificuldade extrema em poder despedir. Por isso, obviamente tem que existir protecionismo em relação aos funcionários. Mas não pode ser uma medida protecionista de tal forma que desproteja a entidade patronal e que eu tenha que casar contigo. É o que estás a dizer, nem 8 sempre. nem 80. Nem 8 nem 80. Tem que existir uma mudança e uma visão clara de tudo isto. O único problema que eu vejo aqui, porque eu concordo e acho que se vocês conseguissem, que dificilmente isso vai para a frente, honestamente, porque ou temos um governo à direita ou isso não vai acontecer nunca, e já sabemos porquê, não é? Por exemplo, ter uma taxa única, não é? Era fabuloso. Taxa única só nós e a Iniciativa Liberal concordamos, porque o próprio PSD tem dúvidas do que é que é daqui. Claro que tem dúvidas, porque tem lá pessoas muito mais velhas, não é? E é normal que tenham dúvidas, porque é sair um bocadinho do sistema que viveram a vida toda. E eu percebo que eles tenham essas dúvidas. Agora, vamos lá ver. É preciso também as pessoas perceberem que para haver essa redução fiscal, o país provavelmente abranda um bocadinho, mas depois, nos anos que vêm a seguir, vai ser muito melhor. Porquê? Sabes porque que eu não acredito que abrande. acho que não vai abrandar, não tenha pelo menos ali um delay de X anos. Achas que é imediato? Não, acho que continua a funcionar a economia, porque o mercado basicamente teria reação, porque o que tu farás a partir do momento, ninguém que ganhe mais, obviamente terás sempre mais poupança, mas à partida existe reinvestimento e o dinheiro circula no mercado. Portanto, tu tendo mais margem liberta, há coisas que tu querias comprar, há formas que tu querias comer, há claro, que querias e o Estado vai comer sempre desse bolo. O dinheiro vai sempre entrar no IVA, o dinheiro estará sempre a circular de outra forma, o que vai permitir que gere mais emprego, porque gerando mais emprego... Que é o que os Estados Unidos fazem muito bem. Passas a ter mais gente a circular com dinheiro na Segurança Social, mais gente a descontar, portanto, não acredito que a medida pudesse fazer um abrandamento. Ainda para mais, numa altura que nós estamos, em que tivemos pela primeira vez uma injeção de capital por parte da União Europeia, através do Plano de Resiliência, que é brutal e que nos tinha permitido que alguma quebra de arrecadação de impostos, nós temos excedente orçamental, nós temos, aliás, o Medina sai a dizer a peito cheio, nós demos excedente orçamental, portanto, nós não tínhamos necessidade de estar a fazer este estrangulamento às empresas, porque até houve excedente orçamental e o Estado não tem que dar lucro, o Estado tem que reinvestir. As pessoas têm que perceber que quando precisam da saúde têm saúde, quando precisam de justiça têm justiça, têm meios de transportes, têm as ruas arranjadas no poder local, portanto tens que reinvestir na sociedade, isto não é uma empresa, o Estado não é uma empresa, portanto eles têm que perceber que isto não temos que chegar ao Parlamento e dizer nós temos excedente orçamental, se tens excedente orçamental aumenta as reformas, se tens excedente orçamental melhora a saúde, melhora as condições dos profissionais de saúde para que eles não passem para o privado. Nós temos falta de médicos? Não. Há médicos no privado, porque é que temos a ausência de médicos ou falta de médicos? Pagam mal no público. Pagam mal e, portanto, tu tens ali ao lado quem paga bem. Portanto, é uma questão de ter bom senso, 2 dedos de teste e os olhos abertos. Não estamos nos anos 80 e a população finalmente começa a perceber isto. Portanto, não acredito que exista um abrandamento da economia. Acredito que a economia se vai reorganizar e o mercado funcionará de uma forma diferente, muito mais aberto, em que os impostos que hoje sobre o trabalho são se calhar uma fatia muito importante e têm X de porcentagem dentro do Orçamento do Estado, passam a ser os impostos indiretos a ter uma responsabilidade direta dentro do Orçamento do Estado, através do IVA e de outros. Voltando à pergunta anterior, que é, o que é que tu achas que vai acontecer no dia 10 de março, visto que temos esta nega do PSD em relação a vocês, mesmo a própria Iniciativa Liberal diz que não quer coligar com vocês, ou seja, vocês acabam por estar à direita com outros partidos, mas é uma direita um bocadinho solitária, vou-lhe chamar assim, se bem que não é muito solitária porque são 17% nas sondagens e isso são milhares de pessoas, não é? Certo. Solitária, salvo seja, em relação aos outros partidos. O que é que tu achas que vai acontecer se tivesses que dizer assim, olha, Tiago, o meu feeling é que no dia 10 de março vai acontecer, o que é que seria? Olha, o meu feeling é que vai acontecer que nós vamos ficar muito mais próximos do PSD do que o próprio PSD acredita. Aquilo que eu queria mesmo era que nós ganhássemos as eleições, sabemos a dificuldade que é, mas acreditamos, e acredita, passa a redundância, acredita que acreditamos que é possível. Estamos a 7 pontos percentuais na última sondagem daquilo que é a AD, o que para nós é claramente um sinal de que é possível.
Acreditamos que das duas uma, ou eles são adultos e percebem que não há cá parvoíce de linha vermelha e que têm que nos sentar connosco e cada um terá as suas regras e cada um terá o seu jogo e cada um dirá ao que vem e chegamos a um entendimento entre pessoas adultas responsáveis que querem governar um país e dizemos, então estas e estas medidas vamos trabalhá-las em conjunto e as reformas são feitas através daqui, ou que a Aliança Democrática, o voto na Aliança Democrática é um voto no PS. E portanto eu acredito que o Chega, tendo cada vez mais força, vai obrigar a que o PSD, enquanto segundo maior partido da direita, porque eu acredito que ficaremos à frente deles, vai ter que ceder e perceber que a haver coligação de direita poderá ser eles a terem que viabilizar um governo nosso, porque da forma como têm acontecido estes escândalos na Madeira e como se percebe que eles são todos farinha do mesmo saco, corre o sério risco de nós lhes passarmos à frente e a coisa deles dizer não governamos com o Chega, ser o Chega a dizer nós não precisamos de vocês para governar para absolutamente nada. Portanto, nós consideramos que a direita tem que sentar à mesa. Mas se vocês ficassem à frente do PSD, como é que iriam governar? O PSD teria que assumir claramente que ou quer governar à direita ou se opunha à realização ou à concretização do governo de direita. Mas eles já disseram que preferiam que fosse governado à esquerda do que governar com o Chega. Mas quem é que leva a ser o Luís Montenegro? Pronto, mas e agora vamos pôr ao contrário. Imagina que é PSD em primeiro e Chega em segundo. Ou aliás, nem em primeiro e em segundo. O PSD fica à vossa frente. Certo. E vocês que iriam querer viabilizar governo, mas tu acabaste-me de dizer há pouco que o Luís Montenegro não era não é confiável. André Ventura também tem sido claro, há muita gente no PSD mas iria ser ele o primeiro-ministro, não é? Poderá não ser. Então, nós quando elegemos os deputados e por isso o partido com maior representatividade na Assembleia da República terá que indicar um nome ao Presidente da República, pode não indicar Luís Montenegro. Sim, mas a priori tudo indica que iria ser ele, não é? A priori, mas se ele for um homem de palavra, isso na noite eleitoral, não ganhar as eleições com maioria absoluta, não forma governo, foi o que ele disse, e por isso na noite eleitoral, se for um homem de palavra, demite-se. Só tem que cumprir aquilo que disse. E o PSD terá um líder, que esperemos que seja mais responsável, e que obviamente faça o acordo à direita. Quem é que tu achas que era o líder perfeito para o PSD? O Passos Coelho? É uma das pessoas com capacidade dentro do PSD, é uma pessoa que poderá ser agregadora dentro da direita, tem também o seu ónus de responsabilidade daquilo que aconteceu até aqui, geriu num período muito conturbado a nível nacional, teve que tomar medidas que ainda hoje a direita paga a fatura por causa disso, nomeadamente alguns cortes que fez, que ainda hoje os pagamos duramente, mas existem outras pessoas dentro do PSD que olhamos e que percebemos que claramente existe ali competência e capacidade, por isso é uma questão... Como por exemplo? Não queria arriscar muito nos nomes, mas ficamos entre Luís Montenegro e Passos Coelho. Ficamos entre Luís Montenegro e Passos Coelho, mas Carlos Moedas é um homem que vai ganhando alguma projeção dentro do partido, que tem a imprensa com ele, que a imprensa gosta dele, que tem sido sensato a governar a Câmara de Lisboa, apesar de não concordar com tudo o que faz e faria de forma diferente. Mas é um bom quadro do PSD, tem experiência europeia e tem experiências a outros níveis que poderia ser uma mais-valia para o PSD, nunca seria dentro do Chega, não é um homem à Chega, mas para o PSD considero que seria talvez melhor do que Luís Montenegro. Vou-te fazer uma pergunta assim um bocadinho mais, com licença, engraçada. Se tu pudesses, vou dar aqui duas hipóteses, portanto a primeira pergunta e hipótese é: se tu pudesses ir buscar 3 deputados de outros partidos e trazê-los para o Chega, quais eram? Sérgio Sousa Pinto, do PS. Acho irreverente, tem uma irreverência que, apesar de nos atacar muito, mas tem irreverência, tem pensamento próprio, é um homem frontal, estruturado politicamente, e, portanto precisava obviamente levar ali uns toques de embreagem no acelerador, porque aquilo está... Ele perde-se ali um bocado às vezes. Paulo Muniz, gosto bastante do Paulo Muniz do PSD, apesar de ele ser a cabeça de lista agora pelo Círculo Eleitoral dos Açores. Sofia Matos, número 1 do PSD do Porto, na última legislatura e que agora está fora das listas e que Montenegro decidiu matá-la. Portanto já temos aqui. Queres dizer mais um ou dois? Já temos aqui 3 e 3 e que um vem do PS, já viste, mas pronto. mas era um nome que eu veria de forma Iniciativa Liberal, ias buscar algum? A Iniciativa Liberal precisava de o controlar um bocadinho, porque ela é demasiado liberal
O Bernardo. O Bernardo. Na economia nós até concordamos praticamente em tudo, mas depois na parte social e cultural e na vertente mais da tradição, o Bernardo é muito mais liberal do que eu. Portanto, tinha que levar ali também um aperto na embreagem, ou neste caso no travão. Precisava de lhe assinar ali o travão para ele se acalmar um bocadinho, mas o Bernardo é um bom quadro. Boa. E agora vou-te fazer ao contrário, que é, se eu te pudesse dar esse poder e dizer-te, olha, Bruno, tens agora um poder mágico de que estalas os dedos e 3 deputados que estão lá vão à vida. Salvo seja, não é vão à vida literalmente, saem de lá. Saírem dali. Miguel Santos, do PSD. Uhum. Não faz sentido sequer estar na Assembleia da República, não tenho qualquer simpatia nem pessoal nem profissional pelo posicionamento dele. Mariana Mortágua, Okay. não a voltaria a sentar dentro do Parlamento. Acho a pessoa mais populista que existe dentro do Parlamento. Usa e abusa desse facto, apesar de tentar estigmatizar André Ventura com esse posicionamento, e não concordo minimamente com o que ela defende. Portanto, era assim uma coisa meio autoritária, e vão dizer, lá estão eles, está a ver, queimava, tal, tirava dali. Tentar encontrar outro que não fizesse assim tanta falta. Alfredo Maia, do PCP. É um senhor simpático, é um sujeito simpático nos corredores, super educado, etc. Mas não acrescenta absolutamente nada ao Parlamento. E, portanto, colocaria fora. Prefiro o Silva do PS, colocaria fora. É bom para fazer tweets, não serve para absolutamente mais nada. Ficará furioso também de dizer isto, mas Emília Cerqueira, do PSD, também não simpatizo. Aqui era uma lista grande, já estou a ver. Expulsava daqui uns 50 o Bernardo facilmente. Blanco, olha, não quis responder não, por acaso disse, ele respondeu que era Mariana Mortágua, também já não lembro dos outros dois, mas a tua lista era mais extensa. Acabava aqui com muitos, E no bloco tirava-os quase a todos. A Soeiro também não acrescenta nada. Portanto, havia ali muitos que... Era uma limpeza, já Era. Aliás, fazia aquilo que era uma das propostas do Chega, que nós achamos que não são precisos 230 deputados. Certo. Eu ia tirar de lá 50 ou 60 e ninguém dava falta deles. Isso, tenho Garanto certeza que absoluta. E há alguns que eu estou a olhar para a cara deles agora e que não me lembro do nome deles porque nunca falaram da legislatura, percebes? Certo. E portanto, como nunca falaram, eu nem sequer sei o nome deles. Eu sei que estão ali, eu sei que aquele tipo é deputado do PS, mas tenho ideia que é do PS, porque o gajo anda para ali, mas eu nem sequer sei o nome dele. Aliás, tive uma intervenção na Assembleia da República que disse isso, porque eu estava a intervir, e houve um lá atrás da sexta fila que começou a falar aos gritos e disse, se queres falar, pelo menos levanta-te e diz o nome, porque eu nem sei quem tu és, porque não faço puta ideia de quem é. E nem foi para ser mau, porque era mesmo não verdade. sabia, não sei quem ele é. E continuas a não saber se não sei quem ele é, sei que é do PS. Pronto. Está ali, mas eu não sei. Há vários. Tens vários nesse registro. Isso esses fazem-me lembrar, sabes o quê, meu? O guarda-redes, o terceiro guarda-redes das Ninguém equipas. Sabe quem é. Não, que ninguém sabe quem é, mas ganha um salário até porreiro. Imagina, o terceiro eu lembro do Hilário, que foi para o Chelsea, Sim, era o terceiro guarda-redes, era um emprego de sonho. Que é um gajo que no dia que vais para o Marquês ou aqui no Porto, que vais ali à praça, aos Aliados, o gajo vai receber medalha. Recebe a medalha, percebes? Mas ninguém sabe quem é. Mas no caso do Hilário sabiam, porque o Hilário ganhou e foi do Porto e etc. Mas ele em final de carreira vai para o Chelsea, terceiro guarda-redes, foi com o Mourinho. Sim. E também ganhou a Champions, se não estou em erro lá, com o Mourinho. Acho que ganhou a Champions. Depois ficou, eu acho que ele ficou inclusive como adjunto e treinador de guarda-redes. Mas o Mourinho ganhou o Champions no Chelsea, não foi no Inter. Pronto, mas foi campeão inglês e não sei o quê. E houve uma altura até que ele teve que jogar porque os dois se lesionaram e ninguém estava à espera e até fez grandes jogos e tudo. Mas só para dizer que é um emprego de sonho, não é? Terceiro guarda-redes, só treinas tudo, depois não vais aos jogos, não faz nada. E isso é igual. Os gajos estão lá, ninguém nem falam. Pronto. Mas olha, vou-te dizer, eu esqueci-me do nome de um que não faz lá falta nenhuma a nível político, mas a presença dele eu considero que é importante para a democracia. E vou explicar porquê. Rui Tavares. Não concordo com nada do que ele diz. Considero que é uma figura até estranha e um elemento estranho dentro do Parlamento. Político, estou a falar politicamente. Uhum. Mas é importante ele lá estar. Para as pessoas perceberem que há gente que pensa assim. Isto é verdade, ou seja, eu podia-te classificar alguém que tinha um pensamento completamente atroz, que diz, a partir de agora temos que impor que só se trabalha 4 dias por semana. Então, e o populista sou eu? Se calhar a mulher é trabalhar 2 dias por semana e folgarmos 5.
não sei como é que vamos gerar a riqueza, mas que tem uma visão da sociedade que nos chama racistas, mas que expulsou o Joacim do partido. Bom, e portanto é importante que aquela pessoa ali esteja, para nós nunca esquecermos o perigo que é aquele tipo de gente existir. Aquilo sim é perigoso. Portanto, eu não o tirava, não o deixava estar todos os dias dentro do Parlamento, porque ele é muito chato. Pá, ele é muito chato. Deixava de vez em quando entrar, estás a ver aqueles relógios de cuco, que o cuco vem cá fora, pá, fala e depois remete para dentro. Sim. Pá, era o Tavares na Assembleia. O Tavares vinha, percebes? Mandava a sua laracha. Olha, vai ser um belo corte isto. Pá, ele vinha, mandava aquela laracha e voltava para dentro, percebes? E saía dali. Pronto. Porque eu acho que ele é importante para nos lembrar de hora a hora que aquilo existe. E que é perigoso, aquele pensamento. Que aquilo é grave. E que aquela linha condutora, aquilo sim pode levar a um registro de totalitarismo dentro do Estado que seria muito complexo se alguma vez adotássemos as medidas daquele homem. Portanto, eu consideraria o Rui Tavares, não o colocaria fora, mas a maior parte do tempo estaria fora, porque era o cuco da Assembleia da República. Vinha, mandava a laracha e desaparecia, porque aquilo não há paciência para aturar. Pá. Olha, e voltando agora um bocadinho mais atrás, tu começaste a escrever um livro lá. Aliás, vais lançá-lo quando? Olha, o livro era para ter saído agora em meados de março. No entanto, surgiu esta questão de demissão do Costa, queda do governo, eleições, e portanto eu acho que o livro poderia acabar por ter aqui alguma leitura durante o período eleitoral, que obviamente as interpretações são feitas por quem as quer, sendo que, e daí eu ter definido com o André é o autor do prefácio, não podia ser de outra forma, e portanto o livro vai sair, em princípio faremos logo imediatamente a seguir às eleições, porque o livro chama-se Chegados Aqui. O objetivo era vir desde 2017 falar a experiência que eu tive no partido e a forma como vivi o partido, algumas curiosidades dentro do Parlamento, como a história da perna de pau, que eu já falei em algumas entrevistas. Mas e não faria sentido ser antes, ou não consegues mesmo? O livro está terminado e termina com a queda do governo. Nós achamos que agora podemos fazer os Chegados Aqui ser reentrada no Parlamento com os deputados num grupo parlamentar grande. Portanto, estou a ponderar ainda com o André se lançamos já, apesar de ser um livro muito de curiosidades, tem também uma vertente ideológica, descreve espaços interessantes do Parlamento, descreve como é que nós organizámos no 25 de Abril para a recepção ao Lula, descreve como é que me preparei para alguns discursos, como é que trabalhámos com os assessores, ou seja, os bastidores de tudo isto. Mas isso mesmo é bom material para campanha. Não foi pensado para isso. Não foi. Eu deixei, mas não deixa de ser um bom material para campanha. Eu deixei à consideração do André, obviamente, porque neste momento a única coisa que falta fechar é mesmo o prefácio do André. Eu tinha-me comprometido em fechar com a questão da queda do governo, a barracada dos 75.800 euros lá no gabinete do Scari, etc. E, portanto, estamos a ponderar se vamos lançar ainda durante a campanha eleitoral, se entra em pré-venda durante a campanha eleitoral, e, portanto, eu não o quero meter, isto é um dado, eu não o quero meter em livrarias, porque eu sei o que vão fazer ao livro, e sei que o livro vai estar escondido em determinadas coisas, e, portanto, o livro vai estar à venda só em plataformas digitais. Não falei com ele, mas olhando para a câmara, vou falar com o Paiva para ver se fica na loja dele também. Portanto, vou negociar com o Paiva royalties para tu vais poder pôr à venda, por exemplo, na época que eu estou a lançar, na nova. Pronto. E vou vender por aí. Não quero o livro nas livrarias, porque acho que o livro nas livrarias é como o vinho nas grandes superfícies. Vão-lhe partir o preço de tal maneira que vão descaracterizá-lo, e não é aquele o meu objetivo. O meu objetivo não é vender o mais barato possível. Sim, e eu não quero isso. Até porque as não é pelo preço, ficam pai com 80% ou 90%, não é? Sim, e não é pela questão do preço. É mesmo porque eu não quero banalizar o livro, porque o livro
Eu quero que seja uma peça que tem alguma interatividade, se é que se pode dizer assim, porque quando me refiro a determinado discurso, seja meu, seja do André ou do colega de bancada, tens o QR Code que remete depois à leitura através do smartphone e tu poderes assistir ao discurso que foi nesse momento. Tem alguns vídeos que foram feitos em exclusivo para ir acompanhando. Por exemplo, quando falo das salas da Assembleia da República, quando falo do hemiciclo, ou quando falo do Senado, ou mesmo da sala Acácio Lino, e a descrição do que era a Acácio Lino. Já pensaste, por exemplo, teres um preço, vou dizer um valor à toa, 5 euros. Sim. E, por exemplo, se fosse militante do Chega, pagava 2,5. Poderia ser interessante, sabes que a questão de isso depois entra na lei dos financiamentos dos partidos e isto é uma dor de cabeça, porque depois vão dizer que eu estou a financiar o partido ilegalmente e que etc. Não estás a financiar o partido, o livro é teu. É uma compensação ao militante. Nem é bem uma compensação. Tenho que falar com o marketing do partido a ver se eles aceitam isso. Na verdade é uma compensação porque é um bocadinho a história vista de dentro do partido. Neste caso com a tua visão e com aquilo que tu passaste. Sim. E faz sentido. Eu acho que uma pessoa que seja militante vai gostar, não é? Portanto acho que faz sentido. E no fundo é uma compensação por seres uma pessoa de bom senso, porque seres militante do partido, a partir és uma pessoa de bom senso e portanto... Isso eu já não sei responder, porque com certeza que tem boas pessoas e pessoas se calhar menos boas, como em todos os partidos, não é? Sim. Mas... Portanto o livro tem depois, só concluindo, tem alguns vídeos que foram feitos em exclusivo para o livro. A história, por exemplo, da sala Acácio Lino, que é a sala que hoje pertence ao grupo parlamentar do Chega, que no passado era a sala chamada Sala Império, e que eles fizeram cair o nome Império e tiraram o nome da sala de Sala Império com medo, com a conotação que tinha da colonização, etc. E tem essa vertente. Eu acho, pronto, foi o que eu fiz e sou suspeito, obviamente, mas acho que tem um conteúdo interessante para perceber como é que nos manobramos e como é que gerimos como é que é trabalhar. Há um capítulo só para dizer como é trabalhar afinal com o Ventura e como é que é o André Ventura nos bastidores do partido, e pronto, é por aí. Tem algumas curiosidades e patifarias que fizemos de deputados uns aos outros, algumas questões que foram e parece-me interessante, mesmo para quem é militante ou gosta do Chega, ou mesmo para quem não é, para tentar também perceber como é que foi a vivência do vosso lado, não é? Olha, mas não seja para não gostar. Sim, eu vou dar só também para funcionar aqui como teaser. Há uma situação que é um capítulo que é sobre a história da perna de pau. O Pedro Peçanha, ele é fuzileiro, oficial fuzileiro, e a determinada altura, ao início, todos tínhamos algum nervosismo a falar e a discussão na Assembleia, porque os primeiros dias as câmaras viravam para nós, 230 a querem nos bater, etc. E nós não tínhamos muito o controle de estar a discursar e ao mesmo tempo ir controlando as televisões onde estão a passar o tempo. E imagina que o partido tem 4 minutos e meio, abreviando muito isto, tem 4 minutos e meio para discursar e o tempo está dividido comigo e contigo. E o líder da bancada, o Pedro Pinto, diz: olha, tens 2 minutos para falar tu, 2 minutos para falar o outro, passar aqui 30 segundos se for preciso para gerir o tempo. Se eu me esticar nos 2 minutos, eu vou-te prejudicar o tempo a ti, porque o Santos Silva não nos vai dar mais tempo. Então, basicamente, quando chegamos a 1 minuto e meio, nós ao início, quem estava sentado ao nosso lado dava-nos um toque na perna para nós percebermos que a partir daí temos 30 segundos para começar a preparar a saída. Pronto, e começarmos a preparar a atacada final, é quase o pack shot final na publicidade para darmos isso. E eu estava a fazer a intervenção, fiz a intervenção, o Pedro deu-me o toque, etc. O Pedro Pinto, e a seguir ia falar o Pedro Peçanha, e eu disse ao Pinto: como é que vais fazer isto com o Peçanha? E ele disse: então vou-lhe dar o toque. Eu disse: mas o gajo foi oficial de fuzileiro e tu sabes que uma vez ao saltar da embarcação, pisou uma mina e o gajo não tem a perna direita. Ele está com uma prótese, como é que lhe vais bater na perna? O cara não vai sentir nada. Pá, e o Pedro Pinto ficou aflitíssimo. É mentira, porque o Pedro Peçanha tem as 2 pernas, percebes? Pá, só que aquilo gerou um constrangimento entre eles, que o Pedro Pinto, para bater na perna, pá, eu depois explico a história toda no livro, mas aquilo ficou numa dúvida que até o André Ventura, o André Ventura, pronto, foram algumas das questões, outras questões de dizer ao Pedro Peçanha questões de: olha, o chefe acabou de dizer, vais tu fazer a intervenção a seguir, faltam 8 minutos. Ele diz para falares da guerra da Ucrânia, mete também a história dos submarinos, fala da falta de armamento, fala disto. E o Peçanha dizer: mas quando? Eu disse: agora. Ele disse: não tenho nada preparado. E era mentira, percebes? Ou seja, algumas patifarias que fizemos, brincadeiras que fazem também que fizemos e que foi interessante. O dia que eu adormeci dentro do Parlamento, mas não dentro do Parlamento, cá fora, estava super cansado num dia de votações que duraram até às 2, 3 da manhã, e quando acordei eu achei: o que é que estes tipos ainda estão a fazer dentro do plenário? Porque eu estava a ver a RTV
E disse, pá, como é que é possível, isto já é meia-noite e tal, como é que ainda estão a discutir? E eu tinha adormecido, estava exausto, tínhamos estado em votação o dia todo, desde muito cedo, e na noite anterior tínhamos ido às 2 ou às 3 da manhã, e portanto estávamos em lupa a descansar 3, 4 horas. Epá, e eu vi na televisão e disse, epá, isto ainda está a dar na televisão, vou descansar mais um bocado, porque isto estava em direto na RTV. Quando percebo que aquilo estava a demorar tempo a mais, e entrei dentro do hemiciclo, que foi o espaço onde tu foste mandar o Costa para aqui e para ali, epá, e estava tudo apagado, porque o que eu estava a ver era a versão gravado, percebes? Aquilo não estava em direto, eu estava sozinho dentro do Parlamento, não estava absolutamente mais ninguém, e eu explico a estupidez que fiz nesse dia, e o camelo que foi, percebes? O que o cansaço faz às pessoas. Olha, podes-me explicar aqui o caso do Maló? Não é? Portanto, para quem não está a par, era uma pessoa que estava nos quadros, nos futuros quadros do Chega, e entretanto foram descobertos 80 e tal mil euros, ou 76, qual era o valor? 75 mil, isso agora está na moda. É os 75 mil. Já vi que o pagamento é sempre o mesmo. Não, o outro era 75.800, acho eu. Acho que aqui faltava 800. Aqui faltavam 800, que foi para ir ali fazer umas coisas quaisquer, não sei. Pronto, mas foram encontrados cerca de 76 mil euros, então, em casa desse tal deputado. Não. Ele não tinha dinheiro assim. Pronto, eu vou contar o que sei, ok? Eu tenho boa relação com o António Maló de Abreu, não à proximidade ao nível de saber a vida dele, etc. Mas ele era um dos deputados que se sentava ali muito próximo do Chega, e por isso sempre foi muito cordial comigo e muito simpático comigo. Era um daqueles que eu brincava quando dizia muitas vezes vocês transfiram-se para aqui, eu trouxe aqui fichas, assina aqui, pronto. Entretanto, nunca estive envolvido nessa negociação de vir ou não vir, não passa por mim, passa pela Direção Nacional e pelo Presidente do Partido. Os convites são feitos pelo André Ventura, obviamente, e nós sabíamos disso. O Maló de Abreu, por acaso, no dia em que ele entra como candidato do Chega, eu tinha estado com ele no bar, na brincadeira, a dizer, então Maló, está na altura, tu és um tipo sensato e bom na Comissão de Saúde, devias era vir para o Chega, não sei o quê. E ele naquela altura já sabia que vinha e não me disse absolutamente nada, mas não tinha que dizer. E o que se passa com o Maló, do conhecimento que eu tenho, não quero induzir ninguém em erro, não teve a ver com o ter dinheiro em casa. Teve a ver que, alegadamente, e segundo o que eu percebi, o deputado Maló de Abreu tem morada em Coimbra. Tinha morada em Angola. E deu morada de Luanda. A mim o que me surpreende aqui, primeiro vamos várias coisas. Se fez isso, e o partido foi muito claro, não tem 2 pesos e 2 medidas, pediu um esclarecimento cabal ao Maló de Abreu e pediu que ele viesse a público com uma justificação clara e inequívoca, que não deixasse dúvidas a ninguém do que é que estava a acontecer. Ele não o quis fazer, remeteu-se ao seu direito de não o fazer, e acho que o presidente do partido, André Ventura, teve 1000% bem, que não existe, não é? Mas que teve 1000% bem ao dizer, então, se existem dúvidas, não pode ser candidato do Chega, ponto final, nós não podemos exigir uma coisa aos outros e depois na nossa casa fazer de forma diferente. Há aqui várias coisas que me surpreenderam-me disto tudo. Mas o que é interessante é que a imprensa... Isto correu durante 2 anos. Certo, mas o que é interessante é que a imprensa vem logo a dizer candidato do Chega. Mas não, ele era candidato do PSD. António Maló de Abreu teve 40 anos no PSD, foi vice-presidente do Rui Rio, foi deputado, continua a ser deputado do PSD, porque ele passou para deputado não inscrito, continua a ser deputado do PSD, ainda não era formalmente deputado do Chega, estava apresentado, mas a formalização só se confirmava com a candidatura, e passou a ser candidato do Chega. O Maló de Abreu perdeu toda a sua história para trás. Parece aquelas mulheres quando casam, levam com o nome do marido e a partir daí parece que não têm vida. Nunca aconteceu nada para trás. Claro que existe uma história para trás. Por isso não sejam ciumentos e assumam que ela teve outros namorados. E nesta altura ainda é deputado do PSD. Portanto, ainda é deputado nas notícias do PSD. Portanto, ela poderia vir futuro Chega, não é? Sim. Mas que atual PSD. Portanto, ela, pegando na questão do casamento, ela tem um passado. Ela teve mais namorados. Ela teve outras relações. E neste caso ainda nem sequer tinha sido da relação. Certo. Ainda lá estava. Ok? Pronto. Era um anel noivado só ainda. Não estou... Se fosse um alfinete de peito era um broche. Era. Eu não disse isto. Isto vai me dar problema. Então, mas é um broche. É. O que é que estás a pensar? Isto vai dar um corte? Vai? Opa, olha, tu é que disseste, Bruno, ninguém te obrigou, meu. É verdade. E é a vantagem de termos feito o 25 de novembro, depois do 25 de abril, é a questão da liberdade de expressão, e isso é um artefacto que se usa no peito e que não tem problema nenhum. Bom, claro que não, ninguém está a pensar o contrário. Ninguém pensa outra coisa, e quem pensa outra coisa é que tem uma mente porca. Exatamente. Portanto, dizer-te que, remetendo a esta questão do Maló de Abreu, acho que
ele vai ter que provar, é uma situação dele. Nós, políticos, não podemos ter uma sombra destas em cima de nós, e num caso concreto destes, pode acontecer comigo amanhã de eu ter que justificar qualquer coisa, e o que eu tiver que justificar tenho que o justificar publicamente. Ponto. E a sensibilidade da opinião pública é muito importante de entenderem que aquilo que nós estamos a dizer é credível e é verdade. Portanto, André Ventura teve a atitude corretíssima que tinha que ter, de afastar, independentemente de eu considerar que, enquanto deputado e com as intervenções políticas, o Malo de Abreu era de facto uma mais-valia para o Chega. Se está envolvido nestes casos, obviamente que a questão política passa a ser secundária, porque não é um quadro para poder trabalhar connosco se estiver envolvido nisto. Se estiver envolvido nisto, terá direito, e como espero que tenha, a fazer a defesa da sua honra, mas o Chega não pode ficar responsabilizado por isto. Certo. Ok. Nós, infelizmente, e não é só em Portugal, é no mundo todo, infelizmente há um bocadinho, não em todos, já se sabe, mas há sempre um bocadinho este paralelismo de político e corrupção, o que é terrível, não é? O que é terrível para o pré-político, e não queres que a tua profissão seja associada à corrupção, mas a verdade é que não é? E não é por acaso, não é por acaso que é. E vocês combatem, e combatem não, mas querem combater a corrupção, falam muitas vezes disso. Agora, a questão aqui que eu faço é, ok, eu acho que todo o país, não é? A não ser quem faz a corrupção, não quer corrupção. Mas a verdade é que é mais fácil falar do que fazer, e quando se está à frente de milhares de milhões e se pode meter 1 milhãozito ao bolso, não é? E quando as coisas são do nosso lado, muda um bocadinho a conversa. O que eu quero dizer com isto é que não estou a dizer que vocês o fariam, não é? Nem estou a dizer que eu o faria, mas sei que a maior parte das pessoas o faria, e é aí que eu quero chegar. Ou seja, muitos políticos criticam os outros por fazerem corrupção, mas depois, quando estão no governo, vê-se que essa corrupção existe no outro partido também. O que é diferente em vocês para que vocês não façam esse tipo de que não sejam corruptos, no fundo, não é? O que é que vos difere dos outros? Tiago, antes da corrupção, existem duas questões que levam à corrupção, e não é só a questão do ocasião faz o ladrão. Hoje em dia existem duas questões que vêm antes do processo da corrupção: é a falta de vergonha na cara e a normalização disto. A própria opinião pública já dá isto como normal. É só mais um, e não pode ser normal. Tu, há uns anos atrás, abrias os noticiários e se tivesse um homicídio era um escândalo nacional. Hoje tu abres a CMTV e passou a ser uma normalização. E tu, na corrupção, estamos no mesmo caminho. E as pessoas já votam naquele presidente de Câmara que roubou, porque dizem, pá, o gajo rouba, mas todos roubam e este pelo menos faz qualquer coisa. E aceitamos isto como normal. Muito sinceramente, existem bandeiras do Chega, nomeadamente a luta contra a corrupção e a questão da pedofilia. São duas áreas, entre outras, mas estas que são talvez aquelas mais mediáticas, que nós somos tolerância zero. Se alguém se aproxima do Chega, eu não te vou dizer que não seja possível um corrupto entrar no Chega. Claro, mas a partir é impossível, não é? Porque existe a livre filiação, as pessoas podem estar aqui, podem ter entrado como militantes e progredir na carreira. Sim, cá dentro. Tu não sabes quando as pessoas são corruptas. E não sabes quando deixam de ser. Se eles forem bons corruptos, tu nunca vais saber. Estão no partido errado. Eu não tenho a mínima dúvida, que num caso de suspeita de corrupção que envolva alguém do Chega, a primeira pessoa a denunciar ao Ministério Público será o André Ventura. Não tenho a mínima dúvida. Podem dizer, bom, isto é conversa que todos têm quando chegam lá. E sim, eu não tenho forma de provar, e eu não tenho forma de provar porque nós nunca estivemos lá. Mas na realidade é algo que nós combatemos de forma muito eficaz e percebemos que estamos a debilitar o erário público e que estamos a criar um problema sério do erário público de normalização e de falta de vergonha. Quando tu vês esta questão do Vítor Scária, quando tu vês a situação da Madeira, tu percebes que, pá, mas o que é que estes tipos pensaram para chegar ao ponto de fazer isto desta forma? Pá, e a forma que pensaram foi,
pá, estou-me a borrifar, porque ninguém vai encontrar, porque eu sou o super-homem e achas-te imbatível. E por norma, estes super-homens por norma correm mal. Hoje em dia os canais de denúncia são muito maiores. Hoje em dia a forma como tudo isto é visto é muito mais fácil, os meios judiciais de estarem envolvidos, a nova tecnologia, a forma como abordam tudo isto. E a mim choca-me principalmente esta questão da liberdade com que eles fazem isto e da forma obtusa com que fazem isto, e que meses mais tarde, nós esta semana vimos o Sócrates na televisão e não existe ninguém neste país que ouça aquelas intervenções e que diga assim, ou que não diga assim, pá, até tenho pena do gajo, pá. Pá, aquilo quase que dá pena, não é? Coitado. Porque ele tem uma retórica fabulosa. Pá, porque o gajo é um vendedor. Ele é bom, ele é bom. Ele pode-me processar, mas ele é vendedor de banha da cobra, pá. Epá, e aquilo, ele parece que está... tu chegas ao final de uma entrevista com imagem, ela opa, e ficas confuso. É. Portanto, nós andamos aqui com os vendilhões do templo, opa, de vigaristas, de gente que entrou na política através dos aparelhos partidários de tal forma que a própria estrutura mental deles foi feita sempre dentro da politiquice, da estrutura de 20 anos seguidos dentro do... Nós estamos, hoje em dia, tu perguntaste-me há pouco, epá, e se o PS ganhar? Pá, Pedro Nuno Santos esteve envolvido na compra das carruagens de comboios com amianto para a CP, compra o ferro velho para vir para aqui. Pedro Nuno Santos fez não sei quantos estudos sobre o aeroporto. Pedro Nuno Santos fez a barracada que fez na TAP. Pedro Nuno Santos deu $500 mil de indenização a uma funcionária. Epá, Pedro Nuno Santos foi umas atrás das outras. Pedro Nuno Santos agora nos últimos dias, eu não sei se é verdade ou não, tem casas compradas que não declarou as mais-valias e que têm IMIs de 100 e tal euros. Yeah. Pedro Nuno Santos, estamos hoje a discutir, epá, pode ser primeiro-ministro. Normalizámos isto. Aceitámos a normalização. Pá, coitado do Costa, se calhar nem foi ele, pá. Se calhar até foi o chefe de gabinete. Epá, coitado do Galamba, pá, só tinha uma ganza lá em casa. Epá, e pelo meio fez uns favores, porque já desvirtuámos o objeto daquilo que é importante e já estamos aqui a falar de coisas supérfluas. Queres que eu te diga sinceramente, e pode chegar muita gente de uma partida, quero saber se o Galamba fumou uma ganza ou não se fumou uma ganza. Não tem nada a ver com isso. Claro que sim. Desde que tenha os consumos dentro da parte legal e que não seja para tráfico, o resto é o problema que é dele. Não quer saber disso. Se concorda ou não, é outra posição. Agora, vamos lá ao cerne da questão. Vamos ver o que é que aconteceu em Sines, vamos para o tráfico de influências, o que é que aconteceu. Andamos-nos todos a esquecer que há um ano atrás nós tínhamos Duarte Cordeiro, o Ministro do Ambiente, na televisão, a apresentar o pipeline para o hidrogênio como sendo a última Coca-Cola do deserto para gastar 300 milhões num pipeline para fornecer a Europa, e nós vamos ser a porta de entrada do hidrogênio, o hidrogênio verde, a economia dos 3Cs, como vem lá o Rui Tavares com a conversa, que não sai daquilo, fica ali em loop, a economia dos 3Cs, e pronto, fica naquela brincadeira. Eu contigo, Opa, eu acho que vai haver alguém, Bruno, o que tu vais fazer é que não, se te processar, processou-te, opa, somos livres. Mas eu acho que vai haver alguém que vai fazer um meme de pôr a cara desse gajo, estás a ver, cuco, mesmo num cuco, e fazer a cena, meu. Eu acho que isso vai ficar muito engraçado. E nós chegámos a uma questão que normalizamos isto. Já achamos normal que o António Costa possa vir a ser o candidato do Partido Socialista à Europa. Epá, e que vá para presidente lá para fora ou para um cargo europeu. Epá, não pode. Não pode. A normalização não pode. E como o André Ventura disse no outro dia, nós não podemos continuar a normalizar, porque a seguir não lhes tiramos as casas, porque a seguir não lhes tiramos os carros. Nem que seja a roupa, pá. Nós temos que lhes ir buscar tudo. Nem que seja a roupa. E é isso que tem que acabar, porque a normalização tem que ser, a chicotada tem que ser tão grande que eles têm que perceber, não voltas a mexer no que não é teu. Lá está. É a diferença entre a educação e o ensino. Se quando eras novo tivessem dado a educação para não mexeres no que é teu, se calhar não mexias, crovas uma palmada na mão. Certo. E eles continuam a mexer no que não é deles. Portanto, nem que seja como o André Ventura diz, nem que seja até à roupa. A gente vai atrás deles e vai-lhes buscar o dinheiro. E isto tem que ser devolvido. Não pode ser. E pá, e no Chega, impensável. É impensável, inconcebível para mim que exista um autarca, um dirigente do Chega, ou alguém que acha que vem para aqui, epá, e que pode compactuar com o que quer que seja dentro desta área. Não pode. Está no partido errado e saia até o apanharmos. Muito bem, olha, Bruno, foi um prazer, obrigado por estares aqui. Obrigado, meu. Obrigado a todos que estão desse lado. Para a semana há mais, ou daqui a uns dias há mais. Solverde.pt,
e Prozis têm os links na descrição, podem fazer o registro. Obrigado às duas marcas por me estarem a apoiar, como sempre, e obrigado a todos vocês. Deixem um like, um comentário e subscrevam o canal.